Boa noite a todos. Como estão? Espero que todos se encontrem bem. Bem-vindos à nossa terceira aula do curso sobre o protocolo sobre a perspectiva de gênero. Já ouvi falar dos professores, né? Tanto da professora Roberta quanto do professor Pedro, que a turma é ótima, estão gostando muito, gostaram muito da turma, né? E hoje a gente vai falar mais sobre a perspectiva do direito penal. Tranquilo, Karina? Seja bem-vinda. A professora Karina está aqui assistindo a aula também. Bem-vinda. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de saber se vocês podem abrir câmera. É sempre bom, né? A gente ter aí a visibilidade, né? Eu, como professora que dou aula já há 21 anos e já dei bastante aula, continuo lecionando online, né? Em alguns momentos, e prefiro que ver vocês, tá? Mas se não for possível, eu compreendo. Mas se for possível, agradeço que vocês abram câmera. Eu vou compartilhar aqui meus slides, né? E aí eu já me apresento também com o texto do slide e tudo mais. Mas eu acho que vocês sabem que quando a gente compartilha slide aqui no Meet, né, no Google Meet, eu não consigo ver vocês. Então, qualquer coisa, vocês mandem aqui no chat, aí eu consigo ler, mas aí eu paro de compartilhar qualquer coisa e volto a falar com vocês, tudo bem? Vocês me ouvem, né, gente? Só põe um okzinho aqui no chat para ver se está tudo bem. Ótimo, maravilha. Tá bom, Gabriela? Maravilha, combinado, então. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar, então, aqui meus slides. Daí a gente já começa a falar sobre os aspectos penais. Só vou passar aqui para o meu slide para não ficar. Pronto. Acho que todos veem, né? Muito bem. Então, em primeiro lugar, né, o título é sempre o mesmo, e é o título que trata sobre o protocolo para o julgamento com perspectiva de gênero. A minha parte, gente, é realmente o direito penal, né? Então, violência de gênero e questões de direito processual. Aqui meu nome, meu Instagram profissional e aqui um pouco de quem eu sou. Né? Então, eu sou formada pelo Mackenzie, pela Universidade Mackenzie de São Paulo, fiz mestrado lá também e sou especialista em direito processual penal pela Escola Paulista da Magistratura. Sou professora universitária há 21 anos, desde 2003, e sou advogada criminalista desde 1999. Vamos falar um pouco, então, né, sobre os pontos que eu quero trazer para vocês em relação ao protocolo que tenha esses fundamentos, na verdade, que se fundamente no direito penal. 3 fundamentos que eu sei que vocês, inclusive, viram com a professora Roberta, né, e provavelmente o professor Pedro também, que o protocolo de gênero, ele tem fundamentos básicos, e esses fundamentos têm, né, a sua própria origem em tanto documentos internacionais quanto na nossa própria Constituição, né, além de outras também inspirações que o protocolo teve. Esses 3 fundamentos é o que eu quero trazer a vocês em relação ao direito penal. E aí, qual foi a minha ideia, né, quando eu preparei essa aula de vocês? É trazer, dentro de cada um desses fundamentos, trazer um aspecto para o direito penal. Porque o que acontece, né? O direito penal, dentro do próprio protocolo, do texto do protocolo, ele tem uma parte não muito longa. O protocolo não trata tanto sobre o direito penal. E é algo também que a gente poderia refletir qual seria a razão para isso. A razão é muito simples, gente. O direito penal, ele já tem outras leis, ele tem, na verdade, leis recentes que tragam pontos dessas leis aqui para a gente passar também para a parte processual, né, para a parte mais prática, que já trazem um combate forte à discriminação de gênero. Né? Então, são leis, vocês já devem estar pensando em alguma lei nesse sentido. A Lei Maria da Penha já faz isso. Algumas leis que modificaram o Código Penal já fizeram isso. Por quê? Porque o tratamento discriminatório dado pelo Código Penal, que é de 1940, portanto é um código antigo, apesar de ter sido e estar sendo muito mudado, né, o tempo todo, ele é um código de origem antiga. Então, o tratamento discriminatório que a mulher sempre teve pelo Código Penal precisou mudar, porque era algo, no mínimo, absurdo. Né? Então, por conta disso, o protocolo ele não se aprofunda tanto em questões penais, mas é evidente que ele repercute. Tá? Então, é importante pontuar essas duas coisas. Né? Uma, o protocolo ele se refere ao direito penal, tá? Mas ele não tem tanta discussão dentro dele, não tem tantos pontos profundos em relação ao direito penal. Inclusive, aqui vocês vão ver que eu trago
alguns pontos mesmo, literais, do protocolo em relação à violência contra a mulher, em relação ao comportamento que deve ser dos próprios as pessoas que compõem um processo, né? Então, juiz, promotor, a próprio defensor, as partes do processo, a forma que essas partes devem agir para que a mulher não seja discriminada. Né? E tudo isso a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje, tá? Então, voltando ao ponto inicial, eu separei 3 fundamentos, né, que me pareceram interessantes para fazer essa relação com o direito penal, que são o combate à discriminação de gênero, o reconhecimento de vulnerabilidades específicas e a promoção da igualdade de gênero. Claro que nós temos outros fundamentos do protocolo, mas por uma escolha mesmo, eu separei esses 3 para poder fazer uma relação com o direito penal, tudo bem? Quando vocês tiverem alguma dúvida, gente, é só falar, tá bom? Porque eu consigo ouvir vocês falando. E aí, qualquer coisa eu volto, se for alguma discussão do chat, eu volto para conversar com vocês. Muito bem. Então, primeiro ponto, combate à discriminação de gênero. Um dos fundamentos do protocolo é justamente esse. Mas de que forma a mulher vem sendo tratada pela legislação penal brasileira? Então, aqui, como nós estamos aqui, né, diante de todos nós somos colegas aqui, a ideia é muito fazer também um bate-papo. Né? A minha ideia é que nós discutamos isso, que haja efetivamente uma conversa para que vejamos historicamente, em primeiro lugar, como a mulher foi tratada e vem sendo tratada pela legislação penal brasileira em geral. E aí eu trouxe um pequeno histórico da evolução legislativa recente do nosso Código Penal, que, como vocês sabem, é de 1940. Na verdade, né, a gente pode pensar, poxa, mas 1940 e ele tem muito pouco daquilo, da redação, né, dos próprios artigos originais de 1940. Sempre quando me dizem isso, eu discordo, porque ele ainda tem muita coisa de 1940. Mas no que eu concordo é que normalmente vai ser da parte geral. Porque, como né, nós sabemos, o Código Penal é dividido em 2 grandes partes, a geral e a especial, assim como o Código Civil, com as suas devidas né, diferenças. A parte geral, ela traz toda aquela parte de penas, de crimes, de né, as excludentes, tudo aquilo que nós temos como base do direito penal. E a parte especial, os crimes. Né? E também lembrando que nós temos leis extravagantes, especiais, que trazem crimes além do Código Penal. E que muitas delas são muito mais novas. Né? A própria lei, vamos pensar num exemplo aqui, a lei Maria da Penha é de 2006. Né? A lei Maria da Penha não é uma lei que traga crimes, ela traz, na verdade, um crime único, que é o descumprimento de medida protetiva. Todo o restante da lei é protetivo, tá? Mas a gente já chega lá. Então, o que eu quero que inicialmente pensemos e pensemos juntos. De que forma a mulher vem sendo tratada pela legislação penal brasileira? Existe aqui uma pequena evolução, então, que eu trouxe dentro do Código Penal. Vocês podem achar engraçado isso que eu coloquei, mas foi proposital. A mulher honesta, e aí nós colocamos entre aspas, porque realmente é algo que tinha uma acepção completamente diferente da que existe hoje, do que é ser honesto ou honesta, e também a mulher vista como uma forma de, né, como se fosse uma Rapunzel. Jogue-me suas tranças, né, porque eu vou ser salva por um príncipe. Isso, claro, existia no Código Penal, foi trazido inicialmente em 1940, num contexto específico, que passo né, a relembrá-los, provavelmente, né, como que isso surge e de que forma isso sai do Código Penal. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos alguns crimes que vigoraram até 2005, e 2005 é muito recente, né? A gente pode, poxa, estamos em 2024, é muito recente, faz muito pouco tempo. E que, em 2005, essa Lei 11.106, ela retirou a expressão mulher honesta do Código Penal. O que essa expressão dizia? O que ela tinha dentro de si e que trazia tanto desconforto, porque era extremamente preconceituosa? Alguém sabe me dizer, gente? Eu vou até parar de compartilhar para ver vocês. Ver se eu consigo fazer assim. Fazer assim que fica complicado. Fazer assim. Alguém sabe? Alguém lembra? Natália, você é a única que está de câmera aqui. Por isso pergunto.
a questão da mulher honesta, só para a gente introduzir aqui, né, esse aspecto que o Código Penal trouxe, tão arcaico e que já saiu, e o quanto isso repercute até hoje nas decisões judiciais? Alguém lembra? Não lembro, professora. Sem problema nenhum, que a gente está mesmo para isso, né? Lembra, não lembra? De que forma lembra? É assim mesmo. Mulher honesta vinha trazida, né? Esse termo vinha trazido pelo Código Penal em determinados crimes em que somente se a mulher fosse honesta ela seria vítima. Só que a mulher honesta não era aquela mulher que nós hoje consideramos, e eu vou até contar, né, uma confidência como professora para vocês. Quando eu entro em sala de graduação e dou essa aula, eu pergunto: o que é uma pessoa honesta? E a grande maioria, ainda bem, responde: pessoa que não tem nenhum tipo de vontade de passar a perna no outro, uma pessoa correta, uma pessoa que paga suas contas, né? Aí eu falo: perfeito. Porque não era essa a acepção antigamente. A acepção era a mulher que tinha uma vida sexual proba. Proba. Era uma vida sexual que não, por exemplo, ela não teria 2 parceiros, ela era casada e não tinha mais ninguém na vida dela. Essa era a mulher honesta. E aí as perguntas que vêm à nossa mente: o que que o Estado tem a ver com isso? Nada. Mas, obviamente, ele interferia. Por tudo aquilo que nós sabemos do papel que a mulher tinha que exercer socialmente, e o Código Penal, como você sabe, que foi feito por homens, e homens com posses e homens brancos, né, na sua grande maioria, trouxe ali essa situação altamente discriminatória e altamente preconceituosa em relação à mulher. Então, alguns crimes que já não existem mais no Código Penal só tinham como vítima a mulher que fosse honesta. E não é, repito, o honesto no sentido patrimonial. É o honesto no sentido sexual. Então, uma mulher que tivesse 2 parceiros, ela era absolutamente desonesta. Ela não poderia ser vítima de alguns crimes. Esses crimes que tinham a mulher honesta como vítima exclusiva já não existem mais no Código Penal. Alguns crimes que foram revogados por essa lei, gente, de 2005: o rapto, a sedução, o adultério. Então, são 3 crimes, temos outros, tá? Mas esses são os principais que traziam essa forma, né? Que traziam esse peso de discriminação em relação à mulher, principalmente o rapto e a sedução. Então, seduzir mulher virgem menor de 18 anos. Esse era o crime. Código Penal interferindo na sexualidade, né, da mulher, interferindo se ela tinha mais ou menos de 18 anos, ela seria uma vítima, se ela não seria essa vítima. E o rapto, que é um crime que, por isso que eu coloquei a Rapunzel, não é o sequestro continua crime. Qualquer pessoa que fique em um determinado local em que ela não queira ficar, quem fizer esse tipo de atitude vai responder por crime. Mas o rapto não, o rapto era alguém que levasse essa mulher a um outro lugar e que essa mulher quisesse. Se ela tivesse características específicas que o código especificava, seria crime. Ainda que ela fosse consensualmente, gente. Ninguém está falando de falta de consenso. Falta de consenso pode resultar em crime, né? Da vítima, obviamente. Então, na verdade, aí eu volto, né, os slides só para a gente poder aqui olhar. De vez em quando eu volto para olhar para vocês, porque senão eu fico um pouco, né, um pouco chateada aqui, gosto de ver vocês. Mas, de qualquer modo, trazendo aqui, nós temos, então, a exclusão, a retirada dessa expressão aqui, mulher honesta, do Código, e mais um ponto fundamental de 2005, hein? Nós temos no Código Penal algumas causas excludentes da punibilidade. Vocês certamente lembram da prescrição, né? Prescrição é uma causa extintiva de punibilidade muito conhecida, muito utilizada, né? Nós, inclusive, no direito penal, nós usamos muito justamente porque, às vezes, o crime está prescrito, mas existia uma causa extintiva de punibilidade que foi embora em 2005, que dizia o seguinte: a vítima de estupro que casasse com o estuprador traria a extinção da punibilidade do estuprador. Eu vou repetir. Então, se a vítima do estupro casasse com o homem que tivesse estuprado ela, porque até então o estupro era só, né, um crime só cometido por homens e a vítima só mulher, poderia gerar, este casamento gerava a extinção da punibilidade deste estuprador. Claro que a mulher que deveria querer casar, mas vejam que era algo que hoje nós nos perguntamos, mas isso era um absurdo? Era, mas a sociedade era muito diferente. E aí vem, claro, muitas considerações em relação aos crimes sexuais,
como, por exemplo, às vezes a mulher, ela preferia não falar sobre o estupro, porque se ela não falasse, ela poderia casar, mesmo que se fosse com outra pessoa. Quero dizer, a mulher que era estuprada, muitas vezes não casava mais. E aí, por uma questão social muito, muito forte e que enclausurava aquela mulher, ela não contava que tinha sido estuprada. E até por isso, durante muito tempo, mudou recentemente isso, o estupro foi submetido à ação penal privada. Relembrando o que é isso? A vítima tinha que apresentar ali, né, uma queixa, e no caso era uma queixa mesmo, porque era uma queixa-crime, para que um processo começasse diante de um juiz. Se ela não fizesse isso, haveria decadência em 6 meses e não haveria processo nenhum. E isso mudou, tá? Em 2005 saiu essa causa extintiva da punibilidade, e em 2009, né, que vai ser uma lei que a gente vai ver daqui a pouquinho, nós tivemos também outras alterações importantes em relação a isso, tá? Em relação aos crimes sexuais. Aí eu disse a vocês, né, que essa lei de 2005 revogou o crime de adultério, o crime de sedução e o crime de rapto. O adultério, um crime que deixou de existir justamente porque a repercussão do adultério, e até hoje existe, é muito mais cível, não tinha muito sentido o direito penal interferir nisso, já que o penal tem que cuidar daquilo que é grave, né? E não estou dizendo que trair, né, e descumprir um dever conjugal de fidelidade seja algo super, né, que a outra pessoa vai achar legal, não é isso, mas é algo que tem muito mais relação com o direito civil do que com o direito penal. Então, em 2005, o adultério sofre, sim, uma abolitio criminis, né, ele é abolido do Código Penal e ele fica só como um ato ilícito civil. Tranquilo até aqui, gente? Querem fazer alguma consideração? Por favor, tá? Nossa aula aqui é uma aula conversada. Muito bem, então, para continuar um pouco mais sobre os crimes, dentro, né, dos crimes contra os costumes, professora, costumes, pois é, era assim que eles chamavam. Os crimes sexuais, os crimes que hoje têm um outro título, hoje desde 2009, tem um outro título, são crimes que começaram lá em 1940, que é, né, o ano do nosso código, como crimes contra os costumes. Esta lei aqui, e é por isso, retomando um pouco o comecinho da nossa aula, por isso que eu digo que o Código Penal, o direito penal, melhor dizendo, tem leis que vieram no decorrer dos anos para tentar diminuir a discriminação sofrida pela mulher. Claro que isso, obviamente, ainda existe, e o protocolo é fundamental para que isso diminua cada vez mais, né? A forma discriminatória que a mulher é tratada, tanto materialmente falando, para o direito penal, quanto processualmente falando, né, no processo penal. Mas, de qualquer modo, algumas leis vieram para diminuir o absurdo que era, legislativamente falando. E, claro, a gente teve isso também sobre o aspecto do direito civil. Né? Mas como o Código Penal não mudou, como mudou o Código Civil em 2002, são necessários esses recortes. E o Código Penal acaba ficando um grande Frankenstein. Né? Porque já que ele não muda inteiro, muito complicado mudar o Código Penal, por N razões, né? O Congresso Nacional não ia dar conta de tantas confusões que acontecer, eles deixam para lá e acabam trazendo recortes. Voltando então aqui, essa lei 12.015 de 2009, eu posso dizer com todas as letras que foi uma lei revolucionária, tá? Porque além de trazer a unificação do crime de estupro em relação a um outro crime que já não existe mais, que era o chamado atentado violento ao pudor, traz algo até que eu considero até mais importante, que foi trazer um novo título para esses crimes. Hoje, o título se chama Crimes contra a Dignidade Sexual. E é isso que o estupro é, né, gente? Não é um crime contra costume, como durante muitos anos ele foi chamado. Então, o legislador finalmente passa a relacionar os crimes à dignidade humana e não mais a um ferimento simplesmente a um costume. Isso vale tanto para a vítima mulher quanto para a vítima homem. Por quê? Porque o que acontecia, né, antes de 2009? Existiam dois crimes. O estupro, artigo 213, e o 214, que eu acho que eu até coloco no depois. Não, está aqui mesmo. E o 214, que era o atentado violento ao pudor. Esses dois crimes, eles acabavam tendo a mesma pena, as mesmas consequências, mas a vítima do estupro era só a mulher e o autor do estupro era só o homem. Aí, depois que aconteceu essa mudança, o atentado violento ao pudor, que era um crime que trazia como vítima homem ou mulher, porém não havia aquilo que chamamos de conjunção carnal,
Conjunção carnal nada mais é, gente, do que a relação sexual ou qualquer ato sexual libidinoso entre homem e mulher que tenha os órgãos feminino e masculino envolvidos, tá? Então isso é conjunção carnal. Só que a gente sabe que em relação a atos libidinosos não existe só isso, né? Existem tantos outros. E esses todos outros, se fossem praticados mediante violência, que é força física, ou grave ameaça, seria o crime do 214. Em 2009, o legislador unifica. Tem até um doutrinador que eu admiro muito, que é o professor Luiz Flávio Gomes, infelizmente ele faleceu, muito jovem, inclusive, ele disse o seguinte, o 214, que era o atentado violento ao pudor, em 2009, ele mudou de endereço. Ele subiu, porque por conta, né, do 213 virantes, ele subiu um degrauzinho e ele entrou no crime de estupro, que hoje é um crime muito mais amplo e que inclui tanto homens quanto mulheres como vítimas. Bom, então, esse ponto aqui, em relação aos crimes sexuais, aí eu trago como que o protocolo se manifesta. Vejam, isso é do protocolo, tá? Sempre que eu coloco entre aspas aqui é porque eu retirei do protocolo. Se como resposta social surgem campanhas não é não, né? #MeToo, a intenção de proteger as mulheres também retumba no direito penal que tutela a dignidade sexual. E para sua violação, não se faz necessário o dissentimento da mulher e tão somente a falta de consentimento. Isso é muito importante. Para que haja um crime sexual, não se exige que haja o dissenso, mas simplesmente a falta do consentir, o que é diferente. Nós temos uma proporcionalidade diferente na gravidade, né? Então, o dissenso é algo que algo que muitas vezes a mulher precisa praticar até um ato de violência para poder se livrar daquilo, e às vezes ela não consegue. A falta de consentimento é, não quero, hoje não quero, né? Por que eu digo hoje não quero? Porque durante muitos anos, doutrinadores, hein, gente, consideravam que não haveria estupro se a esposa dissesse que não queria uma relação sexual com o marido. Que não seria estupro se ele forçasse. É evidente que isso é um absurdo, e isso é um absurdo já há muitos anos, mas a gente ainda tem ranço, como eu chamo, né? Resquícios de pessoas que ainda seguiam essa doutrina e que ainda pensam um pouco assim. Por isso que é muito importante que o protocolo se manifeste, trazendo simplesmente a falta de consentimento. Não quero. Não precisa ser um dissenso, que é algo ainda mais forte. Claro que também será, né? Mas basta a falta de consentir. Por outro lado, o giro valorativo também interfere na caracterização da ausência de consentimento, quando a vítima não tiver capacidade para compreender e aceitar conscientemente o ato sexual. Eu vou voltar, até interrompi um pouquinho aqui os slides, para eu poder falar com vocês sobre isso. O que o protocolo traz nesse momento ali, né, da sua redação? Traz o seguinte, que não existe só a falta de consentimento e a outra pessoa vai lá e força a vítima a manter um ato sexual. Existe também um ato, prestem atenção, um ato consentido, só que a vítima é vulnerável. E aí é um ponto que também veio em 2009, que é o que a gente chama de estupro de vulnerável. O artigo 217A, que eu nem trouxe na nossa aula aqui, porque eu sairia um pouco do ponto da mulher, né? Mas é obviamente que também pode ser uma mulher. Então, vou dar um exemplo que repercutiu recentemente por conta de uma ação judicial, que provavelmente vocês acompanharam, né? Que foi o caso da Mari Ferrer, que aconteceu no meio da pandemia, né? Então, voltando ao meu raciocínio. O artigo que traz o estupro de vulnerável diz o seguinte: o verbo, gente, é ter, não é constranger, como é o estupro do 213. Então, ter conjunção carnal ou outro ato sexual com, 2 pontos, menor de 14 anos, pessoa que tenha transtorno mental, e aí o agente deve saber disso, né? Porque às vezes é um transtorno mental que ninguém sabe que a pessoa tem, e ela está medicada, pode ser. E, terceira hipótese, a vítima está sem possibilidade de resistência. Então, ela está embriagada, ela está drogada, ela está anestesiada, e o agente se aproveita disso e mantém um ato sexual com ela. Casos conhecidos, a gente tem vários, né? Agora eu me lembrei de outro, do Dr. Roger, lá, não sei se vocês lembram disso, já faz mais tempo. Ele era um médico, né? Ele era um médico obstetra, inclusive aparecia em televisão e tudo mais. E depois se descobriu que ele fazia o quê? Ele, quando as suas pacientes, que viraram vítimas, né, estavam sob anestesia geral, ele praticava atos sexuais com elas.
E isso foi estupro de vulnerável, porque elas estavam anestesiadas, elas não tinham como oferecer resistência. Então, eu fiz esse recorte só para vocês entenderem que também existe a possibilidade, e o protocolo também se manifesta nesse sentido, vou voltar aqui a compartilhar, para vocês acompanharem comigo, quando não é, a situação não é que não haja, não é que haja uma falta de consentimento. Às vezes, existe o consentimento, mas a vítima não tem capacidade para entender, tá? E aceitar esse ato sexual de forma consciente. Alguns exemplos: vítima menor de 14. Outro exemplo: vítima que tem um transtorno mental. E o terceiro, isso tudo está no artigo, tá? Mas estou trazendo para vocês aqui de uma forma mais semelhante, né, daquilo que o próprio protocolo nos traz. O terceiro exemplo, quando a vítima não tem capacidade de consentir, porque está drogada, ou Boa Noite Cinderela, por exemplo, drogada, anestesiada, né, embriagada, e o agente se aproveita disso. Um ponto interessante, eu já vou continuar e passar para outros tipos, né, de violências aqui, é o seguinte: o código, gente, não exige, legislação não exige que a pessoa que pratica o ato sexual com uma vítima que, por exemplo, está embriagada, que tenha sido o agente a praticar, a embriagá-la. Tá? Então, vou repetir: não precisa ser o agente. A vítima pode estar embriagada e o agente se aproveita disso. Então, claro, aí nesse momento nós temos possibilidades mais vastas de fixação, né, de configuração do próprio crime. Tá bom? Como é que está o ritmo da minha fala, gente? Me digam para eu poder ajustar qualquer coisa. Tá bom, Natália, Gabriela? Tranquilo? Tá ótimo, Tá professora. bom, porque às vezes eu dou uma disparada, né? Mas eu sei que hoje em dia disparar faz parte do jogo. Eu costumo dizer que quando eu estava no começo da carreira, eu falava rápido e muitos me pediam para falar devagar. Agora, ninguém mais pede. É assim, né? Tudo bem, mas me digam, tá? Professora, repete, né? Estamos aqui para isso. Muito bem. Eu vou então compartilhar novamente, tá? Eu aviso para vocês saberem aqui que eu tô, o que eu faço aqui. Pronto. Agora, nós vamos falar sobre um outro ponto, pronto. Um outro ponto que é o seguinte: segundo fundamento. Então, vimos um pouco, é claro que eu coloquei aqui pontos específicos, né, gente? Não tem como a gente acabar vendo tudo, óbvio, né? Pelo tempo que temos, mas eu quis trazer realmente com base nos fundamentos. Então, vou até voltar para ter isso mais claro. Veja, nós temos 3 fundamentos aqui que eu resolvi separar, esses, existem outros, né? Para que nós tenhamos essa ideia, né? Essa possibilidade de relacionar com o direito penal. Esses fundamentos são trazidos pelo protocolo. Tá? O primeiro, combate à discriminação de gênero. E aí eu coloquei, trouxe essa parte da violência sexual. O segundo, que eu vou entrar agora com vocês, é o reconhecimento das vulnerabilidades específicas. E o terceiro, daqui a pouco, né, nós vamos falar sobre a promoção da igualdade de gênero. Antes de seguirmos, né, e de eu falar para vocês sobre o segundo fundamento, sobre o aspecto penal, tem um ponto importante em relação ainda aos crimes sexuais, que é o seguinte: nós tivemos mais recentemente uma outra mudança legislativa. Hoje, os crimes sexuais, os crimes contra a dignidade sexual, especificamente os contra a liberdade sexual, e o estupro está dentro disso, eles se submetem à ação penal pública incondicionada. Para refrescar aí a memória, né, de vocês e para reforçar para quem se lembra disso. As ações penais no direito penal brasileiro, processual penal brasileiro e penal brasileiro, podem ser tem algumas espécies. A primeira, a pública, a segunda, a privada. Né? A pública tem a forma incondicionada ou a condicionada. O estupro seguiu um caminho, historicamente falando. Né? Ele começou como um crime de ação penal privada. Como eu já disse, né? Precisando que a vítima ela entrasse com uma queixa-crime diante do juiz, e se quisesse inquérito policial, ela teria que ir, e aí haveria ou não o próprio processo-crime, com o prazo de 6 meses. Depois de um tempo, a ação penal do crime de estupro passou a ser pública condicionada à representação. Precisava da vítima para dar aquilo que a gente chama informalmente de start, é um início. Então, por exemplo, a vítima foi violentada sexualmente e, para que houvesse inquérito policial, ela teria que querer o inquérito. Se ela não quisesse, não haveria. Mesmo que ela tivesse reconhecido o próprio agente. Ela tinha que querer, porque a ação penal pública condicionada à representação traz muito isso. A vítima quer, então a gente vai seguir e aí o Ministério Público vai tocar o processo, porque ela é pública.
A ação é pública. Mas, por outro lado, o Ministério Público não tem autonomia de entrar com a denúncia sozinho. Precisa desse start, entenderam? Aí, há pouquíssimo tempo, questão de poucos anos atrás, mudou. Hoje, os crimes contra a liberdade sexual, né? E eu faço aqui o recorte do estupro, porque é o mais grave de todos, eles são crimes submetidos à ação penal pública incondicionada. Não precisa da vítima, gente. Denúncia anônima, algum parente pode ir lá e denunciar. E o Ministério Público pode entrar com a ação, mesmo que a vítima não queira. Vejam o tamanho da mudança que a gente teve em poucos anos. Começou em 2009 isso, porque antes era ação penal privada. E agora, em 2018, mudou de novo, e nós temos aqui um crime em que se colocou na balança vítima, que muitas vezes não queria o escândalo do processo, isso, claro, considerando que 90% das vezes a vítima era mulher, e é mulher ainda, né, dos crimes sexuais, tirando a questão de crianças, que muitas vezes são meninos, né, mas pensando na mulher adulta, é a mulher que é a vítima do estupro a grande maioria das vezes. Então, essa mulher não queria o escândalo do processo, ela não entrava com a ação ou ela não entrava com a representação. Se colocou isso na balança de hoje, da nossa sociedade de hoje. O que é mais importante? A vontade dela de não ter o processo ou aquilo que o estupro causa socialmente? Aquilo que o estupro causa socialmente pesou mais e aí se entendeu que a ação deveria ser pública incondicionada. Aí é como temos hoje. E aí realmente isso, quando mudou, deu uma certa sensação, nossa, mas foi rápido, né? Mas esse peso social mudou muito também. É importante realmente até essa questão das denúncias para que se evite que o estupro continue, porque muitas vezes o que acontece é que o agente, né, que pratica o estupro, isso acontece principalmente em relação a crianças e adolescentes. Ele pratica o estupro e depois ele acaba praticando em relação a irmãs daquela mesma vítima. Então, por isso, ser de ação penal pública incondicionada acaba trazendo benefícios para que isso possa não vir a acontecer. Tá? Muito bem, então vamos agora sim para o segundo fundamento, para a gente conseguir depois também trazer algumas decisões judiciais que eu tenho aqui para discutir com vocês, né? Que seria o reconhecimento de vulnerabilidades específicas. Mais uma vez, aqui eu trouxe um texto do protocolo, tá? Porque aqui eu quero tratar um pouquinho sobre violência doméstica, familiar e aquela que resulta de relação íntima de afeto. Sim, estou falando da Lei Maria da Penha. Né? Mas aqui a própria redação do protocolo nos traz esse gancho. Então vejam que interessante. Isso é do protocolo, tá? Mais uma vez. Para saber mais, pesquisa realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo demonstrou que 97% dos feminicídios ocorridos em São Paulo em 2017, a mulher não estava sob a proteção de medidas protetivas. Isso comprova que a concessão da medida protetiva de urgência é capaz de diminuir drasticamente o número de feminicídios. Então, para entender um pouco isso daqui, o fato da mulher estar sob uma medida protetiva porque sofreu ou está prestes a sofrer uma violência, né, e daqui a pouco eu vou trazer um pouquinho alguns pontos fundamentais da Maria da Penha, que tem essa relação com o protocolo, fez com que o número de feminicídios diminuísse. Por quê? Porque se verificou que a maior parte dos feminicídios, neles a mulher não tinha medida protetiva. Né? E até daqui a pouco eu vou discutir um pouco com vocês isso que nós muitas vezes, como advogados, ouvimos. Né? Falo, bom, não adianta a medida protetiva. Medida protetiva, muitas vezes, quem quer praticar o ato contra a mulher, vai e faz. Não é bem assim. Mas quando eu entrar na lei, eu volto a falar um pouco, né, para a gente conversar um pouco sobre isso. Continuando o próprio protocolo, as medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340 de 2006, que é a Maria da Penha, podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos. O que significa dizer que são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento à representação em ação penal pública condicionada. Vejam que importante isso. O que o protocolo diz com todas as suas letras? Que basta a palavra da vítima para que uma medida protetiva seja fixada. Eu não preciso de outras provas. A palavra dela é o mais importante. E, além do que, se o crime em si for de ação penal pública condicionada, mesmo assim, a medida protetiva pode vir autonomamente. Não se precisa esperar que a mulher queira que haja a ação.
Tá? Então, isso é interessante para entendermos o quanto o protocolo fez referência literal, gente, à Lei Maria da Penha, que é uma lei realmente extremamente bem feita, né? Extremamente bem feita. Então, mais uma vez aqui eu trouxe um texto do protocolo relativo à Maria da Penha. A autonomia das medidas protetivas de urgência viabiliza o seu deferimento, tanto em processos específicos como resposta a pedidos incidentais realizados em qualquer ação em curso no Poder Judiciário. Ao se considerar que a lesão ou a ameaça ao bem juridicamente protegido, vida e integridade física do gênero feminino, pode restar caracterizado em qualquer espécie de processo. Entendimento diverso caracterizaria proteção insuficiente ao bem jurídico tutelado, o que não é admissível no ordenamento jurídico brasileiro. Então, aqui eu até vou interromper um pouco para eu poder ter mais contato com vocês, como eu gosto, né? Para dizer o seguinte: ó, duas coisas interessantes nisso que eu daqui a pouco volto a compartilhar com vocês. A primeira coisa é a seguinte: as medidas protetivas, elas devem ser autônomas, e nós, como advogados e advogadas, nós temos que lembrar sempre que elas poderão ser requeridas em qualquer tipo de petição, em qualquer tipo de momento, em qualquer momento do processo. Que, aliás, é o que o protocolo também prega, né, que traz. Qualquer momento, o protocolo deve ser, sim, trazido e seguido. As medidas protetivas seguem a mesma linha, gente. Então, no final, ainda tem o seguinte: ainda que o processo não seja criminal, medida protetiva pode existir em processo civil. Lei Maria da Penha não é uma lei criminal somente, é uma lei mista. Lei Maria da Penha fala de vários assuntos que não são criminais. A gente tem muito essa fixação, né? Lei Maria da Penha é criminal. Não é só. Ela é uma lei grande, uma lei extensa e que tem muitas, inclusive, medidas que são administrativas, que são civis. É só pensar, gente, no afastamento. Olha, tem que ficar afastado tantos metros. Essa medida é penal? Não. Perde guarda de filho, né? Tem que sair da residência. Essa medida não é penal. Agora, pode ser que por trás disso tenha havido um ato ilícito penal. Fato. E por isso que a medida foi fixada. Mas não necessariamente isso deve acontecer. Às vezes o que acontece é um ato ilícito civil. Isso é possível. E a medida protetiva é necessária também, tá? Eu vou aproveitar até antes de voltar a compartilhar, porque isso eu gostaria até de falar com vocês, olhando, né, para vocês aqui. Muito comum a gente ter a sensação, né, uma sensação que eu ouso dizer que é uma sensação falsa, de que a medida protetiva não serve para muita coisa no Brasil, principalmente considerando pessoas que não conseguem ter a proteção, digamos assim, contratar alguém para ser protegida. O que nós precisamos pensar em primeiro lugar? Vou dar um exemplo concreto. Se eu, por acaso, estivesse em aula presencial com vocês, estivéssemos juntos, né, aqui num lugar presencial, não no online, a primeira coisa que eu ia fazer, se eu tivesse uma medida protetiva a meu favor, era contar para vocês. Olha, gente, tem uma medida protetiva. Então, se por acaso vocês perceberem que que eu fique meio estranha, que alguém entrar e eu me sentir meio assim, vocês, por favor, façam alguma coisa. Vocês iriam me proteger. Então, percebam que quando uma mulher tem uma medida protetiva fixada a seu favor, o importante é contar. Claro, não preciso contar para o mundo. E tem muitas mulheres que não querem contar, e a gente entende perfeitamente, porque a culpa não é dela. Mas se ela contar para pessoas específicas, ela será mais protegida. Porque é muito difícil ela estar, a partir de então, sozinha. Né? Podem reparar, os casos em que uma mulher ameaçada de morte por ex-companheiro, por exemplo, que infelizmente é o mais comum, né? Quando ela é morta, normalmente ela está sozinha. Tem um caso muito emblemático até de uma juíza, não sei se vocês acompanharam isso, faz alguns anos, ela tinha uma medida protetiva, o ex-marido dela, ele ameaçava ela de morte, na verdade ele teve uma vez até que ele quase a matou, ela se separou, ela pediu uma medida protetiva, foi concedida, eles tinham 2 filhos juntos. E aí passou um tempo, ele estava meio calmo, meio calminho, só que não, né? Porque o que aconteceu na sequência? Ele ligou para ela um dia e falou: olha, eu queria ver nossos filhos. Ela falou: não, eu vou, mas eu vou acompanhada, né, do segurança. Né? Ela falou: não, ele falou: não, não precisa, olha, eu estou tranquilo, eu só quero ver nossos filhos, eu não vou fazer nada na frente deles. O que aconteceu? Ela foi sozinha e ele matou ela na frente dos filhos. Claro que a culpa não é dela, hein, gente? A última pessoa que tem culpa é ela. Mas vocês percebem? Né? É algo que a própria Lei Maria da Penha traz. Quem é que protege essa mulher? Não é o Estado só. Somos nós. Somos nós, nossa sociedade. E esse é um ponto que traz responsabilidade, que a gente acha que não tem. Né? Então, nós temos, todos nós temos. Por isso que é um engano dizer
Não protege. Protege sim, se ela for bem aplicada, se ela não for revogada, mesmo que a mulher peça. Isso é uma discussão muito interessante também, né? A medida protetiva existe, a mulher se sente segura, voltou para o relacionamento, não tem como o judiciário impedir, né? E nem a gente. Não volta, puxa, coloca uma bola de ferro, não dá. Mas a medida protetiva não deve ser revogada. Por quê? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Né? Então, é interessante essa análise da Lei Maria da Penha de uma forma um pouco diferente daquela que muitas vezes se imagina. Né? Tranquilo, gente? Qualquer coisa, estou aqui, tá? Se quiserem falar alguma coisa, alguma pergunta, consideração, eu vou compartilhar novamente aqui. Não sei, acho que não está compartilhando, né? Não, né? Tá. Ele deu uma falhadinha aqui no slide. Deixa eu ver se agora vai. Tá um pouquinho, gente. E não está compartilhando com vocês, mas não tem problema. Eu vou falando por aqui, e aí eu vou lendo, e depois, quando ele voltar, ele deu uma falhada aqui no compartilhamento. Não sei por quê, porque a minha internet está boa, tá normal. Mas eu vou abrir aqui e vou falando com vocês. Então, um outro ponto aqui, né, em relação à Lei Maria da Penha, e aí sim, né, a gente pode pensar que o terceiro fundamento vai poder ser analisado, que é o fundamento da promoção da igualdade de gênero. Tá? Então, em que ponto nós podemos pensar nesse terceiro fundamento, que é o fundamento da igualdade de gênero? Quando pensamos no seguinte, a busca da igualdade material. Tá até interessante aqui estar com vocês aqui mesmo, porque eu tenho certeza que outros professores falaram sobre isso também para vocês, né? Então, nós temos lá, desde Aristóteles, desde o pensamento ali, desde os gregos, essa ideia de que a igualdade é dividida em duas grandes partes, a igualdade formal e a igualdade material. E a igualdade material é justamente aquela igualdade que é efetiva. A igualdade formal, todos somos iguais perante a lei. Não basta. Não basta. Igualdade material, efetivamente falando, é aquela que garante que nós todos somos iguais e desiguais dentro das nossas desigualdades. Né? Então, por isso que existem leis protetivas. Protetivas à mulher, protetivas à criança, protetivas ao idoso. Né? Um protocolo é uma regra, inclusive, né? É um conjunto de pensamentos, né? Então é algo que direciona uma decisão judicial, direciona uma petição de um advogado e assim por diante, e que traz em si algo extremamente voltado ao princípio da isonomia material. Então, por exemplo, se eu pensar, poxa, mas tinha que existir também um protocolo para defender os homens, uma lei Maria da lei João do Penho, né? Como às vezes a gente ouve, a resposta é não, porque quem precisa de maior proteção hoje, infelizmente precisa, adoraria que não precisasse, são as mulheres. Né? Eu adoraria que não precisasse, que a gente tivesse essa isonomia real, e não temos. Então, para buscá-la, o que temos que fazer? Temos que ter legislação e temos que ter ações afirmativas. Não só a legislação, evidentemente, né? Não basta, porque também de nada funciona, não tem, né, muita repercussão e não tem muita relevância a legislação se ela não for aplicada, né? Isso é claro, todos nós sabemos disso. E bem aplicada. Então, eu vou ler para vocês aqui, né, o que o protocolo traz em relação a esse assunto da igualdade. Ó. A identificação da violência de gênero nas relações interindividuais e a tipificação de condutas pelo direito penal demonstram uma sociedade marcada pela ideia da hierarquia entre os gêneros e resistência à ideia de afirmação da igualdade substancial, que é justamente essa, né, que nós estamos falando, sendo imprescindível a organização da sociedade não só para a preservação, como para a atenuação dos efeitos da prática delitiva. Então, vejam o que eu tinha dito antes, o quanto a sociedade vai ser importante para poder proteger essa mulher que tem algum tipo de necessidade de proteção. Então, essa desigualdade de gênero é buscada primordialmente pelo princípio da isonomia, pelo princípio da isonomia material. Tá? Então, é isso que a gente busca aqui. Eu continuo sem conseguir compartilhar com vocês, gente, por isso que não está aparecendo aqui. Alguma coisa no Meet que deu aqui. Mas tá dando para entender assim? Tá dando para ser? Então, maravilha. Então a gente segue, depois até vocês podem ter acesso aos slides, sem problema nenhum. Bom, e aí, o que eu trouxe também para vocês em relação, e aí eu vou até, deixa eu fazer uma coisa diferente aqui. Vamos ver se assim funciona. Não vai mesmo. Eu vou até copiar
um ponto aqui do slide, vou colocar no chat para a gente conversar sobre ele, que é o artigo 2º da Lei Maria da Penha. Aí a gente tem que, às vezes, dar uma improvisada e assim que é. Deixa eu ir aqui com vocês. Pronto, estou no chat aqui. Eu coloquei aqui, eu até não mandei ainda, deixa eu só corrigir um erro aqui que está de português. Vou mudar e vou mandar. O artigo 2º, gente, da Lei Maria da Penha, tá? Agora eu mandei. O que esse artigo traz? Ó? Toda mulher, tá no chat, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. E essa outra observação que eu coloquei depois, a gente já fala sobre, que é a mulher trans, né? Mulher transexual. O que o artigo 2º da Lei Maria da Penha, que é uma lei de 2006, trouxe? Nada mais do que todas as mulheres têm direito à proteção. Então, precisava escrever isso? Será que a Constituição já não seria suficiente? Deveria ser, mas infelizmente não é. Então, essa lei veio reafirmando toda mulher, independentemente de classe, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível qualquer coisa, ela tem, sim, direito à dignidade, gente. Então, vejam que coisa incrível, né? E não é muito no bom sentido da palavra. Precisa de uma lei para dizer isso. Por quê? Porque nós não somos efetivamente tratadas da mesma forma. Então, por isso a lei veio trazendo. Esse artigo, nele, é que a jurisprudência se baseia hoje em dia para afirmar que a mulher trans tem direito à medida protetiva, tem direito à proteção da Maria da Penha, porque é mulher. Né? E o que o artigo fala? Toda mulher. Independentemente de 2 pontos, um monte de coisa, mas é claro que eu consigo também enquadrar e encaixar outros adjetivos aí e outras situações. Ela não tem um rol taxativo. Não, porque não está escrito aí que é trans, não precisa. Vocês concordam comigo que a mulher trans muitas vezes precisa de mais proteção da mulher que não é? Imagine que se ela não tivesse a proteção, o quanto que ela é discriminada, né? Violentada. Então, sim, a mulher transexual tem que ser protegida pela Lei Maria da Penha também, apesar de ter jurisprudência ainda resistindo a isso. Porque não nasceu mulher. A gente não precisa nem argumentar em relação a isso, né? Porque para ser mulher, basta se sentir mulher. Ela é mulher. Nascido mulher. Né? Isso é algo que é tão pequeno, é tão fora de propósito. Ainda bem que nós temos hoje jurisprudências entendendo nesse sentido de que basta ser mulher para ter a proteção. Tá? Então, eu queria trazer isso para vocês, porque o artigo 2º, na minha opinião, é um artigo que traz efetivamente uma importância, e tem uma importância gigantesca na Lei Maria da Penha. E aí, depois, né, eu sigo a Lei Maria da Penha trazendo 2 pontos aqui que me parecem interessantes para que não haja confusão, até por conta da aplicação do protocolo em decisões, em petições, em determinados pedidos, né, o que for, dentro do aspecto penal e processual penal, que são o quê? Que são os âmbitos da violência, gente. Também vou copiar aqui, para poder colocar no chat para a gente poder ver juntos, tá? Já que o slide não está querendo ir. Deixa eu só colocar aqui. É o artigo 5º, tá? O artigo 5º da Lei Maria da Penha. Mais um artigo 5º importante, né? Que o caput diz o seguinte: para os efeitos dessa lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, reparem que é aquilo que eu tinha dito antes. O dano causado a uma mulher pode ser um dano civil, e a Maria da Penha pode proteger essa mulher. Né? Então, não é só criminal, não, apesar de muitas vezes ser. Né? Deixa eu ver se foi aqui. Ó. Aí nós temos, gente, coloquei aqui, o primeiro âmbito de possibilidade dessa mulher ser protegida se ela for violentada dentro do ambiente doméstico, que é aquilo que a gente chama violência doméstica. Mas é muito importante entender esse termo de forma técnica. Unidade doméstica é o espaço de convívio permanente de pessoas. Estou lendo aqui o que está na lei, tá? Está no chat. Com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. O que é o agregado?
aquele que mora comigo, mas mora só por um tempo. Então, é um sobrinho, né? Na verdade, não precisa nem ser família, né? Porque a família vai ser na segunda hipótese. É um amigo que está morando comigo, porque ele é do interior e quer estudar em São Paulo, então um pouco na minha casa. Né? Então, tem uma pessoa ali que fica um período, ou mora efetivamente comigo, e aí nós temos o âmbito doméstico. Mas não existe só o doméstico, existe também o familiar. Tá? Antes de passar para o segundo inciso do artigo 5º, né, para a gente discutir aqui um pouquinho, é importante também lembrar o seguinte, gente: quem é que pode ser o chamado agressor num caso de proteção da Maria da Penha da vítima? Pode ser uma mulher ou só um homem? O que vocês acham? Vou tomar uma aguinha aí. Eu acho que pode ser mulher. Pode ser mulher. O agressor, né? Porque a vítima é sempre mulher. Uhum, o agressor. Exatamente, correto, Natália. Pode ser uma mulher. E aí nós pensamos, poxa, mas se pode ser uma mulher, então nós estamos imediatamente pensando numa relação homoafetiva? Não necessariamente. Também, mas não só. Pensem em algo que é meio que comum. Não é totalmente comum, mas acontece. Netas que agridem vós, né? Filhas que agridem mães, mães que agridem filhas. Pode ter, essa vítima mulher pode ter proteção. E quando falamos em agressor, é um sentido amplo, tá? Não é só físico, não. Então, nós temos, voltando, né, o âmbito da unidade doméstica, e aqui eu vou trazer o segundo inciso, que é o âmbito familiar, que é muito confundido. Que muitas vezes, o que eu vejo, né? Inclusive em petições, tá, gente? Eu vejo essas confusões acontecendo. Até por isso é importante pontuar num curso como esse. Eu vejo acontecendo uma confusão em relação do que é família e do que é o ambiente doméstico, como se fosse tudo a mesma coisa. Não é, não são. O âmbito da família, né? Então a gente viu aqui o doméstico, mas o âmbito da família é aquela situação, né, compreendida, família compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Traduzindo o que a lei trouxe, né? Apesar da lei ser a Lei Maria da Penha é uma lei bem didática, ela não é uma lei difícil de compreensão. Mas o que ela trouxe aqui? Familiar é aquela pessoa que tenha algum vínculo de sangue com a vítima. Precisa ser de sangue? Não. Pode ser também por afinidade. Sabem aquela pessoa que é criada com outra? Chama irmão de criação, né? Que não é adotado necessariamente. E claro que a adoção também entra aqui. Porque quem é adotado, filho adotado, é filho. Irmão, né? Quando eu tenho um irmão que foi adotado, é meu irmão, família. E aí nós temos também o seguinte, ó, imagine a seguinte situação: um tio que mora num local que eu nunca vá, que é meu tio, que é irmão do meu pai, pratica violência moral, então me agride moralmente, me xinga, tem ali uma possibilidade de um crime de difamação. Ele pode ser considerado um agressor contra mim? Sim, porque ele é meu tio. Professor, você nunca morou com ele, você não vê ele há anos, ele é meu tio. Existe um vínculo familiar. Então, é algo que muitas vezes eu vejo confundido, inclusive, repito, em petições, em pedidos, dentro de um processo, muitas vezes até em fase de inquérito policial. É muito importante que a gente tenha tecnicismo no que a gente pede, né? No que a gente peticiona. E realmente é diferente, tá? São situações diferentes. E, por fim, mas não menos importante, eu diria até que é a mais comum, é o mais comum dos ambientes de violência, eu vou trazer aqui para vocês também, é o inciso 3 do artigo 5º. Estou aqui copiando para trazer para vocês no chat. Que é esse aqui, gente. Independentemente de coabitação, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. Como que nós chamamos isso? Relação íntima de afeto. É assim que vocês vão ouvir. E é assim que vocês vão colocar. Tá? Então, independentemente de ter morado junto, independentemente de ter algum vínculo familiar, aquele agressor, que vocês já sabem que também pode ser uma mulher, tá? Quando a gente coloca o agressor num sentido amplo, ele tem o quê? Ele teve uma relação. Então, uma relação íntima de afeto que existiu. Pode ainda existir? Claro que sim. Claro que sim. Mas é muito comum entre pessoas que não se relacionam mais. E vocês podem ver, mesmo em questão de estatísticas, normalmente os crimes vão acontecer
nessa circunstância, nesse espaço. É o ex, é a ex, pode ser ex-amigo, ex-amiga, não necessariamente ex-namorado, né, ou ex-namorada, mas normalmente tem relação nesse sentido. Daí entra na terceira hipótese, hein? Mas, claro, se morarem juntos também é doméstica. Mas muitas vezes não moram mais. Relação que acabou. Acabou e fica aquela coisa, né? Aquele ciúme doentio, aquilo que acaba levando a uma situação ali bem, né, de possibilidade ali de agressão no sentido amplo da palavra. Muito bem. Trazendo aqui ainda essa questão da Lei Maria da Penha, né, o parágrafo único do artigo 5º, gente, também teve que ser trazido para evitar algum tipo de interpretação errônea e discriminatória. Vejam que interessante, coloquei no chat também. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Por quê? Porque muito o que poderia acontecer e depois o legislador até quis evitar, e evidente que mesmo assim acontece, mas pelo menos a gente tem esse breque da lei, deixando bem claro que as relações podem ser homoafetivas. Homoafetivas com a vítima mulher, vai ter a proteção da Maria da Penha. Né? Então, o parágrafo único é meio redundante, né? Pensando numa pessoa que tenha uma cabeça mais, né, digamos assim, com pouco preconceito ou uma cabeça mais aberta, é redundante, mas é necessário, porque nós sabemos que a sociedade não funciona toda dessa forma. Né? Então, esse parágrafo único veio para isso. Isso até me fez lembrar uma outra coisa. Tem uma observação legal, né? Um acréscimo ao artigo que eu tinha falado para vocês, né, que era 217A, que é o estupro de vulnerável, que não existia, que é o seguinte, vejam que interessante. O que estava acontecendo em decisões judiciais e que era um absurdo, mas acontecia? Juízes absolvendo homens, tá? Porque isso acontecia em relação a homens que tinham tido relações sexuais ou ato sexual, não precisa ser completo, né? Mas algum ato sexual com meninas de menos de 14 anos e o juiz absolvendo porque elas eram garotas de programa. Isso aconteceu aos montes no Brasil. E isso acontecia tanto que o legislador trouxe um acréscimo ao 217A, trazendo o seguinte: o crime existe ainda que a vítima já tenha uma vida sexual ativa. Para colocar, como eu chamo, uma pá de cal nisso. Porque se a menina tem menos de 14, ela é vulnerável. Ah, mas se ela já tem relação sexual, não interessa. Porque, vejam, é muito importante que a gente siga determinadas regras no direito penal, que são regras protetivas. Uma delas é essa, menor de 14. Se eu começar a mexer nessa presunção, que é menor de 14 é alguém vulnerável, eu vou enterrar o artigo 217A. Porque cada pessoa é de um jeito, né? A gente poderia até um pouco além. Pensarmos, por exemplo, no menor de 18. Maioridade penal é 18 anos. Ah, mas quem tem 17 entende tudo. Não interessa, é 18. Eu posso até pensar, olha, tá, eu concordo. Hoje, quem tem 17 não é como quem tinha 17 há 30 anos. Concordo. Mas a gente precisa seguir um patamar. E esse patamar é importante que a gente sempre se lembre, é para nos proteger. Nos proteger mesmo. Porque se o Estado não tivesse limites, gente, estaria tudo muito pior do que já está. Seria muito pior. E o limite é 18, e o limite é menor de 14. Então, se a menina ou o menino tem 13, é vulnerável na data do fato. Né? Então, é interessante porque, mesmo lá, nos crimes sexuais, a gente teve essa necessidade, né? Se sentiu a necessidade, e os juízes, então, depois disso, começaram a não absolver mais, a condenar. O Brasil, inclusive, por conta de uma decisão, tomou até uma bronca internacional por isso, por órgãos internacionais mesmo, por conta de ter condenado, absolvido um homem que tinha mantido uma relação sexual com uma garota de programa de 13 anos e tinha sido absolvido. Né? Então era um absurdo. E aí isso também me fez lembrar por conta da Maria da Penha. Muito bem, seguindo então aqui, nós vamos agora, né? Eu também vou colocando aqui para vocês, porque meu slide realmente parou de compartilhar e é um problema do meu computador, viu, gente? Não tem nada a ver com o Meet aqui, não. Meu computador que deu um problema. Aí, só para a gente completar esse raciocínio, né, do terceiro fundamento, da questão da igualdade, de gêneros e tudo mais, eu quero só trazer para vocês algo que me parece importante, que é retomar quais são as violências. Como assim, né? Quais são as violências? Quais são as violências trazidas para que a vítima seja protegida se elas existirem?
A primeira é aquela que quase todo mundo pensa em primeiro lugar, a física. Artigo 7º da lei, tá? Se quem estiver acompanhando com a Lei Maria da Penha, é o artigo 7º, que traz, primeira, a violência física. Essa envolve algum ferimento à vítima. Ou ela recebeu um tapa, ou ela recebeu um soco, ou foi algo que, uma arma, né, que alguém atirou nela. Então, tem sempre um empurrão, sempre um contato físico. Essa é a violência física. De alguma forma, a vítima é ferida fisicamente. Por muito tempo, eu, né, que atuo nessa área, eu percebia que as pessoas achavam que só essa existia. A lei é nova, né, uma lei relativamente nova, de 2006, né, considerando o direito, ela é bem nova, mas só depois de uma campanha, e eu realmente entendo que a gente tem que enaltecer aquilo que funciona bem, né, teve uma campanha da mídia para que se entendessem, que a população entendesse que as violências são 5, não é só uma. É até para a própria pessoa que se sinta violentada poder saber, peraí, isso é violência, né? Patrimonial, uma violência que ninguém falava. Como assim violência patrimonial? Isso é normal ele controlar meu dinheiro. É normal ele ter ali o meu cartão com ele e me dar só na hora que ele quiser, ou tem que pedir muito para ele me dar meu cartão. Não, é normal. Isso é violência. E isso era pouco conhecido, né? Era praticamente nulo o conhecimento sobre essas violências, né? Então aqui, aí tem uma segunda violência. Alguém arrisca qual pode ser? Além da física? Psicológica? Psicológica, perfeito. Até vou escrever ela aqui, e aí depois eu até copio a definição da lei. A violência psicológica. A Lei Maria da Penha, né, ela define a violência psicológica como violência que inclua perseguições, ameaças, chantagens. Então, dando alguns poucos exemplos daqui para vocês, porque a gente tem que ver outras coisas ainda, mas me parece interessante até porque existe a consciência hoje muito maior. Claro que a gente ainda está engatinhando, mas esse protocolo ajuda demais nisso, para que as pessoas tenham consciência que as violências são múltiplas e que, claro, elas não acontecem de forma separada. Muitas vezes está tudo no mesmo balaio, né, gente? Tudo junto. Violência psicológica é aquela que inclui perseguições, aquela que inclui ameaças, aquela em que a vítima é controlada em relação ao tamanho da sua saia, o seu decote, com quem ela fala no celular, está falando com quem? Deixa eu ver. Né? Isso é violência psicológica. Hoje em dia, né, até um tema que poderia se estender muito mais, mas a gente tem crimes que vieram com essa inspiração, crimes novos. Inclusive, um se chama assim, violência psicológica. Foi importante vir esse crime? Não foi? Ele é muito parecido com um crime de ameaça? São discussões que não têm fim. Porque também eu me filio, né, àqueles que pensam que não adianta legislar demais. Trazer novos crimes, muitas vezes, não serve para nada. O importante é que aqueles que existam sejam efetivamente crimes que tenham aplicabilidade. E não apenas vamos aumentar a pena para resolver o problema. Não resolve. Tanto que eu sou crítica em relação à previsão do feminicídio. Muita gente acha estranho, né? O feminicídio, gente, é um crime de homicídio com pena maior. É um homicídio qualificado. Ok? Só que o que ele tem de problema, na minha opinião? O legislador aumentou a pena, ponto. O legislador, ele não trouxe medidas prévias, como fez, por exemplo, a Maria da Penha, para evitar que esse crime acontecesse. Ele simplesmente aumentou. Trouxe como um crime de homicídio qualificado. E vou dizer a vocês, não diminuíram o número de feminicídios depois da lei. Não diminuíram. Então, aumentar a pena não faz com que não haja o crime. Muitas vezes o crime continua igual. O que faz com que o crime diminua são outras políticas, como, por exemplo, a própria ideia da Maria da Penha e também do protocolo. Aí sim, aí eu consigo ver o quê? Eu consigo ver a aplicabilidade prática de uma tentativa que nós estamos, assim, buscando para que haja um tratamento isonômico. Né? E não adianta muito essa questão de aumentar a pena simplesmente para resolver. Tá? Mas aí é um pensamento que a gente poderia também, mais uma vez, ficar por muito tempo discutindo. Né? Próxima violência. Qual poderia ser, gente? Ou qual é, né? O que Patrimonial. Patrimonial. Ela vem um pouquinho mais para frente na ordem da lei, mas não tem problema. Tá? Vou pôr ela aqui nessa ordem. A ordem dos fatores aqui não vai mudar o produto. Violência patrimonial. Aqui eu coloquei tudo junto, vou separar. Essa violência realmente ela tem uma repercussão mais atual, mas ela existe desde 2006.
não é que ela surgiu agora. É a violência que envolva qualquer tipo de situação que a vítima seja ofendida no seu patrimônio. Desde roubo, até furto, até situações de apreensão de documentos, como eu falei. Né? Então, você não sai. Se você sair, eu não deixo você levar o seu documento. Isso fere aquela mulher, patrimonialmente falando também, além de psicologicamente. Né? E aí, o controle da conta bancária. Não, quem controla sou eu. Claro, isso também pode ser feito por uma mulher, né? Mas normalmente é um homem, né? Nem sempre, mas normalmente. E aí, esse controle é algo que muitas vezes, como eu já disse, a mulher não percebe que é um controle violento. Ela acha que é normal, que é institucionalizado. Eu, como mulher, não preciso cuidar das minhas contas. Eu não estou dizendo, gente, que não haja um querer, às vezes, de divisão de tarefas, tá bom? Isso não tem nenhum problema. Nenhum problema. Acontece entre os casais. O problema é quando isso fica oprimindo e a pessoa acha que não pode falar nada e fazer nada porque ela acha que é normal, socialmente falando. Então, a violência patrimonial vem justamente para prever essa circunstância, que é ofender o patrimônio da vítima. E isso pode acontecer desde em relação a crimes graves. Vou dar um exemplo concreto. Nós temos um crime super grave no Código Penal que vem previsto pelo artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro, que é mais grave que o sequestro, né? Porque a vítima ela é tolhida, né? Ela é tolhida na sua liberdade de ir e vir e o agente pede resgate. Então envolve, patrimônio. É um crime contra o patrimônio. É possível que o companheiro, que o irmão, que a irmã pratique um crime assim em face de alguém no âmbito doméstico familiar ou em relação íntima de afeto? É. A Maria da Penha vai incidir para proteger essa mulher. Desde o 159, que é um crime super grave, eu digo que é o crime mais grave do Código Penal, porque ele tem, se a vítima morrer, gente, ele tem a maior pena de todas as leis penais. Só para contextualizar isso que eu estou falando. 159, extorsão mediante sequestro, a vítima vem a morrer dentro do cativeiro e se comprova que o agente queria resgate, né? Eu preciso de tudo isso, para não ser só o sequestro, que é menos grave. Se isso for acontecer, o que nós vamos ter? Se houver a morte da vítima, como eu disse, a pena vai ser de 24 a 30 anos. Por que isso é tão grave? Porque a mínima pena de 24 anos, ela é enorme, já que a máxima que a gente tem no Brasil é de 30. O juiz vai ter 6 anos para a dosimetria da pena. Isso não acontece no homicídio qualificado, feminicídio. Feminicídio, o mínimo é 12 e o máximo é 30. Situação mediante sequestro seguida de morte, o mínimo é 24 e o máximo é 30. Tá? Então, é realmente o crime mais grave que nós temos, porque fere patrimônio, normalmente integridade física, liberdade individual e algumas vezes fere a vida também, né? Bom, então, continuando, né, aqui, já que o meu slide não tem problema, a gente vai seguindo por aqui, tá? A gente vai improvisando. Legítima defesa da honra. Vamos lá. O que isso tem a ver com o protocolo? Tudo. Tem uma parte, gente, também vou colocar no chat aqui para vocês, em que o protocolo se manifesta em relação a essa tese. Tese defensiva utilizada pelo tribunal do júri, pelos defensores, né? É o que nós temos que evitar fazer, por isso que eu quis trazer para vocês também, porque estamos diante de advogados, né? Então não é o MP, né, que vai usar, é o defensor. E que dizia o seguinte: isso foi utilizado durante anos, mas muitos anos mesmo. Quando havia um crime em que o marido, poderia ser companheiro, enfim, mas era normalmente marido, chegasse na casa dele e visse, por exemplo, a esposa com outra pessoa e ele matasse os dois, caso Ângela Diniz, né, que muito falado, antigo, mas já voltou por conta de um podcast muito interessante, né, que é Praia dos Ossos, se vocês quiserem ver, e que foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela foi morta pelo então marido ou ex-marido, não lembro se já estavam separados, porque ela foi pega com uma outra pessoa e ele matou os dois. Ele foi absolvido por legítima defesa da honra. A tese defensiva da legítima defesa da honra diz o seguinte: olha, matou para garantir, matou para proteger a honra. Eu fico perguntando, honra de quem, né? Se mata a pessoa, a honra e a vida, o que é mais importante? Evidente que essa resposta é óbvia, só que não era óbvia por anos. Por que isso é um absurdo? Primeiro, pela desproporcionalidade, né? Tá muita raiva, dá um tiro para cima, mas não mata. Dá um tiro no joelho, brincadeira, não precisa, mas não mata, porque é desproporcional. Segundo lugar, não acontecia absolvição de mulheres.
Claro que não, né? Porque senão a gente poderia pensar numa tese defensiva isonômica, pelo menos. Não, porque a mulher, quando visse o marido com o amante na cama e matasse os dois, também era absolvida? O que vocês acham, gente? Óbvio que não. Porque ela tinha mais é que aguentar aquilo ali. Porque era natural do homem trair. Então, no júri, que é efetivamente, né, um tribunal composto por pessoas leigas, isso vem desde o início de todas as nossas constituições, é cláusula pétrea, não dá para tirar de lá, mas o júri tem isso que as teses defensivas, muitas vezes, são muito livres. E, claro, as de acusação também, né? Não estou dizendo que não. Mas essa tese foi considerada inconstitucional em 2021 pelo STF. Foi tarde, demorou para isso acontecer? Foi, gente, mas pelo menos veio. Porque ela era absolutamente desproporcional, era absolutamente inconstitucional. E eu vou além, né? Contra também tratados e convenções internacionais. Então, o que acontecia? Porque uma vez eu estava dando essa aula e me perguntaram, mas isso ainda acontecia? Os homens eram absolvidos em, sei lá, 2020? Infelizmente, dependendo da cidade onde esse julgamento pelo júri acontecesse, eram. Porque depende da composição dos jurados, né? Muitas vezes, até o próprio Ministério Público e o defensor também, ou defensora, acabam escolhendo, recusando jurados, pensando na estratégia. Então, existem tribunais do júri em que o conselho de sentença, que são 7 jurados, eles são compostos só por mulheres, propositalmente, às vezes, e vice-versa. Então, isso ainda acontecia. Vejam que eu vou trazer aqui para vocês, como eu tinha dito, como se manifesta nesse sentido o protocolo. Tá? Eu vou colocar aqui no chat. Bem longo aqui, mas vai dar para a gente ler. Ó, vejam. Legítima defesa da honra. Isso é texto do protocolo. Em março de 2021, o STF, na DPF 779139, declarou inadmissível sustentar a tese de legítima defesa da honra em qualquer fase processual ou pré-processual do julgamento dos processos de feminicídio tentado ou consumado, por contrariar os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana, da vedação de discriminação e os direitos da igualdade e à vida. Referida decisão, se por um lado coloca em evidência a Constituição da sociedade brasileira, até eu continuo, tá? Porque eu não tinha continuado aqui, deixa eu só ver se no slide tá. Tá aqui. Não foi todo porque foi muito grande. Agora eu vou colocar o restante. Pronto. Referida a decisão, se por um lado coloca em evidência a construção da sociedade brasileira em base de desigualdade entre os gêneros, ao registrar histórico de desvalia da vida e da integridade da mulher, vou fazer um recorte aqui só para explicar essa parte. Vejam que interessante, apesar da decisão escancarar a desigualdade e trazer realmente uma situação absolutamente discriminatória, ela é importante porque ela proíbe que isso volte a acontecer. Né? Então, trazendo mesmo, ó, se por um lado coloca em evidência como a nossa sociedade é construída, o tanto que ela é desigual em relação a gênero, ao registrar um histórico de desvalia da vida da integridade da mulher. Porque se é mulher, ela tem que aguentar. Agora, se ela é morta, é compreensível que o homem mate. Né? Então, nesse sentido aqui, que o protocolo se manifesta de uma forma brilhante. Por outro lado, constitui marco histórico no julgamento com perspectiva de gênero pela Corte Constitucional, a nortear não só julgamentos, mas os atos desenvolvidos nas duas fases da persecução penal. Então, não é somente, né, isso também é importante frisar, que a tese, né, a derrubada da tese da legítima defesa da honra, ela não existe somente nos casos de julgamento do tribunal do júri. É para todos os processos penais, para todos os processos criminais. Daí também um dia um aluno me perguntou algo interessante. Professor, e se de repente algum defensor utilizar ainda essa tese? O que pode acontecer? É absolutamente inconstitucional e o juiz é proibido de usar. Ele, inclusive, tem que interromper, se isso for dito oralmente, para que isso não prossiga. Isso já tem alguns, né, alguns precedentes nesse sentido, de advogados que, mas não sabia, né? Ou até, de repente, até não sabia, porque não se atualizou, né? E aí o juiz, imediatamente, né, interrompeu e falou, não se usa mais essa tese, senhor, por favor, Vossa Excelência, mude seu argumento. Jurados, não considerem. Tá? Então, isso foi realmente algo que veio muito em bom momento, apesar de tarde, e apesar de escancarar essa discriminação gigantesca que nós temos na sociedade, 2 pontos importantes aqui para dizer a vocês. Um, escancarou para proibir,
E 2, o protocolo também vestiu isso como extremamente importante para a própria para a busca, né, da própria isonomia, da nossa a própria a retirada, né, ou a diminuição da discriminação. Muito bem. Continuando aqui, gente, o que eu trago depois? E nos casos de ação penal privada? Esse é um ponto importantíssimo. Vou colocar para vocês também no chat. Isso aqui é um ponto que eu quis trazer, porque pelo seguinte, ó. Bom, sou advogada criminalista, trabalho né, atuo em casos em que a vítima é quem me procura, né? A vítima me procura. Por que ela me procura? Porque ela foi, de alguma forma, violentada, e aí nós não estamos falando mais em Maria da Penha, qualquer tipo de crime mesmo, né? Não precisa ser necessariamente numa situação que narramos aqui, né, de violência doméstica, familiar, e em situação, né, de relação íntima de afeto. Mas, às vezes, gente, acontece o quê? Acontece na ação penal privada, quando alguém pratica o crime. Então, por exemplo, alguém chega para mim e pratica um crime de injúria contra mim. Então me xinga. Bárbara, você é uma ladra. Eu sou vítima. Eu vou ser defendida pelo Ministério Público? Não, porque a injúria, principalmente numa injúria simples, que foi esse caso, não é uma injúria racial, né? Não é uma injúria que é real, que é aquela que tem a ação penal é pública, eu vou precisar de um advogado, uma advogada, para poder atuar e entrar com a queixa-crime. Tá? Então, por quê? Porque a queixa-crime é a peça cabível nesse caso e precisa ter capacidade postulatória, precisa de advogado para isso. Então, onde eu quero chegar? Como que nós podemos aplicar as regras do protocolo numa queixa-crime? É possível? Super possível. Porque daí, quando eu trago, até eu tenho uma decisão aqui que eu quero discutir com vocês, né, em relação à utilização do protocolo, normalmente o que a gente vê no direito penal, algo diferente do civil, algo diferente do trabalhista, que é quando existe um crime, quem é que atua defendendo a sociedade barra vítima? Ministério Público. Então, nós, advogados e advogadas, nós podemos pontuar que o protocolo deva ser usado. Mas, muitas vezes, ou, inclusive, quando temos uma ré mulher, podemos também utilizar, né? Então, quem cometeu o crime foi uma mulher. E ali também todo o protocolo deve ser seguido. Porém, quando a ação penal. Já vou te responder, Gabriela. Isso mesmo, assim que você perguntou, não tinha visto. Pode, é verdade, menina. E sim, sem dúvida nenhuma, porque quando existe um crime de ação penal pública, condicionada ou incondicionada, quem toca o processo e quem atua, digamos assim, ao lado da vítima barra sociedade é o MP. Quem é que vai estar ali ao lado da ré? Nós. Né? Nós, advogados e advogadas. Então, evidente, né, e a sua pergunta é ótima, e o protocolo é muito bem-vindo, ele deve ser, sim, trazido, e aí eu até trouxe daqui a pouquinho, vou colocar para vocês, o que mudou, porque uma ré, que foi a Mariane Ferrer, foi absolutamente humilhada em audiência. Então, é exatamente o caso que você pergunta, Gabriela. De que forma as regras do protocolo podem ser usadas naquela situação? Poderiam ser usadas naquela situação? Na verdade, não foram, mas houve uma mudança legislativa no CPP para que as pessoas que estejam ali, que sejam a parte do processo, sejam respeitadas. Ela foi absolutamente desrespeitada. O que aconteceu no caso dela? Não sei se vocês se lembram. Ela foi vítima, né, de estupro. Só que, por que eu falei de questão de ré? Porque o que aconteceu ali? Quando houve a própria humilhação em relação a ela, houve por parte do advogado, houve por parte do Ministério Público. Então, ela acabou ficando como se fosse alguém que tivesse o papel de acusada, sendo que ela era vítima. Não sei se estou sendo clara. Então, ela, vítima, acabou tendo um papel ali de, bom, como que você, né, a própria aconteceu isso em audiência, como ela foi filmada, que era na época da pandemia, todo mundo pôde ver. De que forma, né, perguntavam para ela, você se diz vítima de estupro e posta essas fotos no Instagram? Ela ouviu isso. E ela tinha que se explicar, não tinha que se explicar coisa nenhuma, ela posta o que ela quiser. Né? Então, por conta disso, o próprio Código de Processo Penal mudou para proteger mais as pessoas que participam, que estão no processo, seja ré, seja autora do fato, né? Seja mesmo alguém que entra com a queixa-crime. E aí volto naquilo que eu escrevi aqui, ó. Vejam, quando o crime se submete à ação penal privada, nós não podemos esquecer da aplicabilidade do protocolo. Por quê?
Nos crimes contra a honra, por exemplo, é muito comum que a vítima mulher seja descredibilizada, sendo fundamental a atuação do advogado, advogada, em sua defesa. Ah, fui injuriada. Mas foi mesmo? O que você fez para que isso acontecesse? Será que você não provocou? Né? Esse tipo de situação não acontece apenas em casos de crimes sexuais. Acontece muito em casos de crimes sexuais, mas não só. Acontece em praticamente todos os crimes. Então é importante lembrar, ó, o crime de ação penal pública, claro que o protocolo pode ser, sim, né, trazido e divulgado e utilizado. Ação penal privada também, porque muitas vezes a gente esquece disso. E também, como a Gabriela muito bem lembrou, nos casos em que quem é a mulher é a ré. E a gente tem também muita discriminação em relação a isso, tá? Não é só quando ela é uma pessoa que é a vítima, né? Também quando ela é ré. Talvez até mais quando ela é a vítima, quando ela é a ré, em termos processuais falando, tá? Não estou nem falando em termos práticos, mas em termos processuais, isso acontece com uma certa frequência. E aí, sim, eu tenho aqui as alterações que foram trazidas, já que eu toquei nesse assunto, era exatamente esse o ponto que eu ia começar a falar agora. As alterações trazidas, gente, pelo próprio Código de Processo Penal, por conta, depois eu completo o final aqui, porque ficou muito grande, por conta do julgamento que aconteceu, né, durante a pandemia, no caso da Mariane Ferrer. Vejam, quando a gente fala dela, né, conhecido como caso Mari Ferrer, fica parecendo, né, que ela que era a própria acusada, e não, ela era a vítima. E aqui eu vou contextualizar até essa questão do processo em relação ao que aconteceu, porque existiu também muito engano em relação à interpretação. Então, por partes. Primeiro, o processo era um processo de estupro. Tá? Então, ela era a vítima, acusando uma pessoa, um rapaz, de tê-la estuprado, mas não o estupro do 213, mas sim o 217A, que nós vimos no começo da aula, que seria aquele em que ela não tinha condições de oferecer resistência, porque, segundo ela estaria embriagada. Esse é o contexto. Tá? Então, houve o processo crime, houve perícia feita para verificação da embriaguez, só que, durante o processo, houve denúncia, tá? Então, houve um promotor de justiça denunciou o rapaz, né, como passível, né, possível autor do estupro. Só que, durante o processo, o que se verificou? Que as provas de que ela estava embriagada não existiam. Não existiam. O que se verificou foi que o nível de álcool no sangue dela era muito baixo, quase inexistente. E outras pessoas tinham visto ela caminhando, entrando no Uber, enfim, e normal. Então, vejam, o que acontece nesse momento? Como ela, em nenhum momento, afirmou que ela tivesse sido agredida fisicamente para manter uma relação sexual, eu não tenho como encaixar o 213. Né? Não tem, porque esse crime não foi nem sequer levantada a hipótese. A relação sexual foi consentida. Só que o que se argumentava, né, o que ela dizia, qual era, né, o argumento dela, é que ela teria sido, sim, a relação sexual consentida, porém, ela estava embriagada e não teve consciência plena do que aconteceu. Foi isso. No final, o juiz absolveu o rapaz. E aí vieram muitas críticas infundadas e explico por quê. Primeiro ponto, ninguém sabe exatamente se aquela perícia foi uma perícia isenta de qualquer tipo de manipulação. Fato. A gente não sabe. Mas o que apresentaram, que foi até o judiciário, foi uma perícia que não constava quase nada de álcool no sangue dela. Em segundo lugar, no momento em que não existe prova de que havia a situação de vulnerabilidade dela, o juiz tem que absolver. Por quê? Porque não há mais o crime em si. E é exatamente isso que ele coloca na sentença dele. Se vocês tiverem curiosidade, é muito fácil encontrar. Sentença, caso Mari Ferrer, é pública, todo mundo consegue acesso pelo Google. Porque ele coloca assim, e aí o que se divulgou? Que ele teria trazido um tipo penal de estupro culposo, não sei se vocês viram isso. Isso ele nunca fez. O que ele colocou na sentença foi, não posso condená-la por estupro culposo, já que não existe o tipo penal, existe só o dolo. E como não existe o dolo, já que não ficou comprovada a embriaguez, eu absolvo. Foi isso que aconteceu. A sentença dele é uma sentença coerente, até porque o próprio promotor pediu absolvição, gente, que é o titular da ação penal. Não tinha comprovação, mas eu repito, não dá para a gente saber se aquela perícia foi mexida. E isso não dá mesmo. Ela tinha, parece também, né, ela tinha uma peça de roupa que ela dizia que tinha sangue e sêmen. Só que ela não deu para a polícia essa peça. Ela falou que ia querer que fosse verificada fora do Brasil.
mas a polícia não teve contato com aquela peça. Então, tudo isso acabou levando para esse ponto. Voltando ao nosso ponto específico do processo penal. Por conta do que ela sofreu durante a audiência, todas as audiências, ela foi humilhada, né? Ela foi ridicularizada. A palavra dela não valia nada porque ela tinha fotos X, Y, sei lá como, porque ela, sei lá, se ela postava 1 ou 2 parceiros, ela perdeu credibilidade. E por conta disso, o Código de Processo Penal mudou, e eu vou ler para vocês as mudanças que vieram, e o nome da lei foi Lei Mari Ferre mesmo, foi inspirada nela. Na audiência de instrução e julgamento, e em especial nas que apurem crimes contra a dignidade sexual, que foi o caso dela, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão zelar pela integridade física e psicológica da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas a manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objetos de apuração nos autos, que foi exatamente o que aconteceu. Eles foram para a rede social, não tinha nenhuma relação ali era a vítima. E agora eu vou colocar a outra parte aqui. Só colocar aqui o finalzinho. Só o inciso 2 aqui que não foi. Vamos andar. Só um pouquinho, tá, gente? Estou copiando aqui, tá meio difícil. Agora foi. E aí o inciso 2, que diz, ó, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. O que, no fundo, complementa o anterior, né? Então, a manifestação de circunstâncias alheias ao processo e também a exposição de imagens, a exposição de informações. Isso foi interessante porque trouxe realmente na lei, o Código de Processo Penal não trazia nada em relação à proteção à vítima, algo que pode fazer com que as pessoas realmente se manifestem de uma forma isonômica, porque isso provavelmente não aconteceria com um homem. Aquilo que ele posta ou não em rede social, muito pelo contrário, poderia enaltecer, né, se ele tivesse uma postagem ali que fosse considerado, né, que, mas é uma pessoa que está lá e tem toda a vida dele. Não, a mulher é algo que denigra a imagem dela. Então, essa alteração foi bem importante, foi bem interessante. E aí, gente, eu trago para vocês aqui uma análise de uma decisão, de uma sentença, como não está passando o slide, na verdade aqui nem ia passar o slide, ia passar algo no Word, mas eu vou passar um pedaço aqui para vocês, vou só copiar aqui. Primeiro, é o caso de uma sentença, e eu vou passar justamente, só vou copiar aqui o começo, condenatória, tá? Eu vou colocar um pedaço aqui para vocês verem, é uma sentença de Goiás. E claro, né, enfim, por enquanto a gente tem muito isso. As juízas, das 3 decisões que eu trouxe aqui, são mulheres, são 3 mulheres, e as 3 citam o protocolo. Eu vou trazer a parte aqui do comecinho, do relatório, só para vocês entenderem o que aconteceu. E aí a gente vai conversar um pouco sobre o fundamento. Então, vou copiando e colando, tá? Tá aqui. Segundo o Ministério Público, está no relatório da sentença, tá? No dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 18h30, na Avenida Curitiba, tal, Vila Paraíso, nesta capital, que é uma ação de Goiânia, tá? De Goiás, Goiânia. O acusado Fernando Afonso da Silva, ciente da ilicitude dos seus atos, prevalecendo da relação íntima de afeto, vejam que é a terceira hipótese, né, do ambiente da violência, da vulnerabilidade e condição do gênero feminino, agrediu fisicamente sua ex-companheira, Luciana Oliveira Borges, desferindo um chute na sua coxa direita, causando-lhe lesões corporais. Vou voltar aqui para a gente continuar aqui compartilhando. Vou ler para vocês aqui, tá? Só para não colocar tudo, ó. O Ministério Público, em alegações finais pré-memoriais, ratificou os termos da denúncia, arguiu estarem comprovadas a materialidade e a autoria do crime imputado, pelo que requereu a condenação. Então, o MP pediu condenação. Por sua vez, a defesa requereu a absolvição do acusado e demais pedidos subsidiários. Posteriormente, o juízo do terceiro juizado de violência declinou da competência para esse juízo em razão do Instituto da Prevenção. Tá? Então, esse juízo acabou assumindo porque já era prevento, já tinha analisado algo anterior. Intimados o MP a defesa, alegações finais, agora vem o relatório da juíza. É o relatório decido. Esse eu quero colocar para dividir com vocês aqui. Que não é uma sentença muito longa, eu até por isso trouxe. Mas é bem interessante.
E aqui é a decisão, tá? A partir aqui do analisando-se. Analisando-se o caderno processual, vejo que as condições da ação encontram-se presentes e o rito processual seguido é próprio à infração apurada, que é a lesão corporal, tá? Ele vai até citar daqui a pouco o artigo. O procedimento adotado foi rígido, não havendo nenhuma nulidade. Assim, passo a examinar o mérito da ação. Na inicial acusatória, o Ministério Público imputa ao acusado a prática de crime previsto no artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, na forma da Lei 11.340 de 2006. Fazendo uma breve pausa aqui, vejam que das decisões que eu pesquisei, mais recentes, né, e que se utilizam da redação do protocolo, a grande maioria tem relação com a Maria da Penha. A grande maioria, né? Até por isso eu não poderia deixar de trazer para vocês uma decisão nesse teor. Então, reparem, né, nós vimos ali, né, primeiro ponto, que a própria juíza traz essa situação da relação íntima de afeto, utilizando o termo correto, né? 2, segunda situação segundo ponto que ela traz aqui, ó, o 129, parágrafo 13 do Código Penal, é aquele que literalmente traz a violência doméstica. Então, nós temos lá um aumento de pena do 129, que é a lesão corporal dolosa, quando houver a violência doméstica familiar ou uma relação íntima de afeto. E aí ela cita a Maria da Penha. Porque muita gente confunde, né? Acha que a lesão corporal já é a própria Maria da Penha. Não. Lesão corporal é um dos crimes passíveis de proteção quando a vítima tiver sofrido e tiver na circunstância da Maria da Penha. O que aconteceu, que é interessante também lembrar, é que o artigo 129, trazendo ali um aumento de pena, não é o 13º, tá? O parágrafo é o anterior, trazendo um aumento de pena quando houver alguém que seja próximo à vítima, então, se o crime de lesão corporal for contra cônjuge, companheiro, companheira, inclui o homem para aumentar a pena, tá? Mas a Maria da Penha, ela veio um pouco depois, porque isso aconteceu em 2004, e a Lei Maria da Penha trouxe esse recorte de proteger só a mulher, mas não só na lesão corporal, em todos os crimes. Então, por isso que a juíza cita o 13º, porque esse é específico, e esse trata de violência doméstica e familiar nos casos de mulher lesionada, e aqui no caso, lesionada fisicamente. Tudo bem, gente? Tá dando para entender isso? Tá complicado? Tranquilo? Tá. Então, vamos lá. Mais um ponto da sentença que eu quero trazer aqui para vocês. Não é aqui. Aí tem a descrição da lesão corporal, tá? O artigo 129, até vou ler para vocês, ó. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano, e aí vem o parágrafo 13º. Se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º, letrado, do artigo 121, que é o que descreve o feminicídio, pena reclusão de 1 a 4 anos, tá? Então, só para deixar isso claro, gente. O artigo 129, parágrafo 13º, faz uma referência ao feminicídio, mas o dolo é outro. Aqui o dolo do agente foi de lesionar e não de matar. Mas as circunstâncias são as mesmas. Quais são? A mulher que é lesionada, que nesse caso aconteceu, por conta dela ser mulher, então tem um menosprezo, né, em relação a ela ser mulher, ou uma situação de violência doméstica, familiar ou de relação íntima de afeto, que me parece que é o caso. Tá? Então, as circunstâncias são as mesmas do feminicídio, porque se usa como referência, mas o dolo é outro. O crime aqui é de lesão corporal e não de homicídio. E agora vamos à parte que eu quero aqui trazer para vocês. Ó. O crime de lesão corporal, aliás, eu vou trazer aí para vocês. Tá aqui. O crime de lesão corporal continua a juíza, tá? Ela está sentenciando, está na parte do dispositivo mesmo. É uma ofensa física voltada à integridade ou à saúde do corpo humano. Para que o delito se configure, é preciso que a vítima sofra algum tipo de dano, alterando seu organismo interno ou externamente. É crime material. Então, aqui ela está utilizando, né, conceitos do direito penal para explicar por que realmente aconteceu a lesão corporal, e aí depois vocês vão ver que ela vai manter, na verdade, ela vai condenar. Fixadas essas premissas, passo a análise das provas constantes nos autos. Materialidade do delito de lesão corporal comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, tal. Isso até, talvez eu não traga tudo para vocês, porque não é tão relevante para o nosso estudo. Tá? Então, ela fala, materialidade do delito comprovada por um laudo de exame de corpo de delito que registrou lesões, hematoma, tá? Então, ela descreve aqui. Em juízo, a vítima relatou que, apesar dela estar em um novo relacionamento, o acusado ainda a procurava, na esperança de reconciliação. No entanto, naquele dia,
O comportamento do acusado foi especialmente agressivo e insistente. Contou que estava na casa do seu namorado quando o acusado foi ao seu encontro, proferindo xingamentos. Em determinado momento da discussão, o acusado lhe desferiu um chute na perna, que o seu namorado Alessandro, presente na ocasião, tentou apaziguar a situação. Aí tem uma testemunha, tá? Que fala também que houve um embate e tudo mais. Aí o acusado negou a imputação, diz que houve uma discussão e só a ofendida estava alterada, que ele não tinha feito basicamente nada, e agora vem a parte que eu quero que vocês, analisando tais provas, se observa que a prática do delito foi devidamente comprovada. Daí, eu vou colocar este ponto aqui para vocês, e depois a parte em que a juíza cita o protocolo, literalmente. Um pouquinho, gente. Foi. Ó, vejo. O crime de lesão corporal é uma ofensa física voltada à integridade do ser humano. Ah, não, desculpem, em vista disso, que foi o finalzinho. Em vista disso, não há como considerar a tese da legítima defesa arguída pela defesa. Porque qual foi a tese, né? Eu estou resumindo para não ficar muito longo. Qual foi a tese apresentada pelo acusado? Que ele se defendeu dela, que ela agrediu ele primeiro. Daí a juíza está argumentando contrariamente a essa tese. Conforme exposto, a versão do requerido tem pouca credibilidade, não caracterizando tal hipótese. As provas constantes no procedimento deixam claro que ele que agrediu a vítima. Então, vou colocar o restante aqui para vocês. Que ele que agrediu de forma intencional, sem qualquer justificativa legal que afaste o dolo. E agora, vou colocar o trecho do protocolo, finalmente, né? Porque ela põe bem no final mesmo. Aí ela traz o seguinte, ó. Essa é uma parte, depois continua. Nesse contexto, importa salientar que já é consolidado na jurisprudência pátria que a palavra da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher possui maior relevância probatória, exatamente em razão de, geralmente, a violência ocorrer na ausência de testemunhas externas. A esse respeito, cito trecho do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero 2021, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, vamos analisar um pouco qual foi o recorte que a juíza fez aqui, né? Ela trouxe a palavra da vítima, que é algo extremamente importante da gente enaltecer mesmo, porque é o que é menos considerado, principalmente em crimes sexuais, mas não só. Aqui não é. Aqui é lesão corporal. Né? Então, vejam, salientando a jurisprudência pátria, que manda considerar mais, né, e de dar maior importância do que sempre se deu por questões discriminatórias, né, se deu pouca importância, então se manda dar mais a palavra da vítima. E aqui, porque normalmente essas violências acontecem entre quatro paredes. Então, preciso, né? Isso sempre foi algo mais falado nos crimes sexuais, mas também em outros crimes acontece o mesmo cenário. A esse respeito, ela cita, que agora eu vou colocar para vocês, um trecho do protocolo. Então, vamos lá. Agora eu vou colocar para vocês o trecho que ela citou do protocolo. Coloquei até em vermelho aqui, mas aí não vai em vermelho para ir, né? Não tem jeito. Sai o vermelho. Pronto, mandei aqui. Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. Porque também isso é muito argumentado, né, gente? Eu vou falando e vou fazendo pausas. Vou tomar uma aguinha. Tem que justificar, é muito impressionante isso, né? As justificativas têm que ser sempre colocadas junto, parece, com aquilo que a gente vai argumentar, né? Olha, na verdade, não há um desequilíbrio, na verdade, é a busca do equilíbrio. Porque se eu não escuto uma parte há muitos anos, para eu voltar a escutá-la, eu preciso dar mais vazão ao que ela diz. Né? Então, eu desequilibro. Então, na verdade, é um desequilíbrio buscando equilíbrio. É tão conhecida e tão importante isonomia material. Exatamente o que o protocolo traz, e aí está entre aspas, porque veio do próprio protocolo, né, literalmente. Então, voltando, faz parte do julgamento, a perspectiva de gênero, a alta valoração das decisões da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando o desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se de atividade jurisdicional
desenvolvida nesses moldes como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade. Literalmente aquilo que a gente falou em relação a outras situações aqui apresentadas. Foi exatamente o que a juíza trouxe. Né? Então, trouxe a citação, antes também ela já tinha afirmado que ela entendia que a palavra da vítima tinha que prevalecer, e aí ela conclui, né, condenando, vou trazer para vocês aqui o trecho da condenação dela. Assim, vislumbra-se que as acusações foram comprovadas em instrução sob contraditório e garantida a ampla defesa. O depoimento da vítima é corroborado circunstancialmente pelo laudo, exame de corpo de delito e ainda temos uma testemunha presencial. Ante a convergência dos relatos, forma-se um arcabouço probatório consistente, não havendo em se falar de insuficiência probatória. Assim, por todo o exposto, conclui-se que as provas carreadas nos autos são claras quanto à materialidade e autoria, e ele julga procedente a iniciar a acusatória para condenar o acusado na pena do artigo 129, parágrafo 13º, e também com base na Lei Maria da Penha. E depois ela cita aqui o próprio artigo e o parágrafo 13º. Então vejam que é uma decisão condenatória em relação ao crime do artigo 129 e que utiliza literalmente o protocolo. E é dessa forma que a gente vê no direito penal o protocolo sendo utilizado. Aqui, numa sentença. Aí eu trouxe também para vocês uma decisão também judicial de um pedido para que as medidas protetivas que tinham sido fixadas fossem revogadas. E também é uma decisão que veio de uma juíza. Tá? Então, o contexto é outro. Não é uma sentença condenatória, é uma decisão, foi um pedido que foi levado até uma magistrada para que ela decidisse se revogava ou não medidas protetivas. Vou trazer para vocês também trechos dessa decisão que eu achei até mais inusitada do que uma sentença, né? Da sentença condenatória. Então, aqui eu vou colocar para vocês o comecinho, que no fundo até é uma forma de decisão também, mas não é uma sentença condenatória no sentido que a gente viu agora, tá? Então, vou colocar o começo, que é o relatório. A gente poder analisar juntos. Então, essa é outra, tá? Então, a gente vai agora ver uma outra. Veja. Trata-se de pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela requerente. As medidas protetivas foram deferidas e, após notificado e cumpri-las, o requerido apresentou petição de folhas tais solicitando a revogação. É o sucinto relatório. Sentencio. Inicialmente, cabe reforçar esclarecimento de que esse feito não possui natureza de ação penal, de cujo provimento decorre conclusão de absolvição ou condenação. Aquilo que eu estava falando para vocês. É uma decisão bem rápida, né? Uma decisão curtinha. Trata-se, sim, de feito cautelar criminal, destinado a... Vou colocar mais aqui para vocês. Garantia da integridade psicofísica da requerente, integrante do gênero feminino. Logo, debalde é qualquer eventual postulação pela absolvição sumária, absolvição de mérito equivalente de ação penal. O que a magistrada quis dizer aqui? Que ela não está analisando o mérito. Ela está analisando se vai revogar ou não medidas protetivas, tá? É esse o ponto aqui. É uma cautelar mesmo, né? Ela até coloca isso no dispositivo aqui. Deixa eu ir lá trazer o restante para vocês. Pronto. Em seguida, cabe salientar que a lei 11.340 de 2006, que é a Maria da Penha, visa coibir qualquer forma de violência contra a mulher no âmbito doméstico, familiar ou relações íntimas de afeto. Muito bem. Dito isso, passa-se a análise da impugnação do requerido manifestada na petição de folhas tais. Tá? Então, eu vou agora colocar os argumentos do requerido para vocês, para a gente analisar juntos. Não sei se foi tudo, não foi tudo, mas depois eu completo. Trata-se de pedido... Não, desculpa. Em síntese, aduz o requerido que não há provas suficientes dos fatos alegados pela requerente, pugnando pela revogação das medidas ante a inexistência de quadro fático que indique a prática de atos de violência. Então, vejo que nessa decisão cautelar, o que a juíza está trazendo? Os argumentos dele, né? Porque ele está pedindo para revogar as medidas protetivas. Não assiste razão ao requerido. Verifico que este não apresentou fatos novos ou diversidade de espectro em relação àqueles narrados pela requerente, na exordial, que ensejaram a aplicação de medidas protetivas. Em outras palavras, gente, nada mudou. É isso que a juíza está falando. Então, ele está pedindo revogação de algo que não tem que ser revogado, porque a situação está igual.
Além disso, não se obteve qualquer mudança fática de conteúdo ou de postura, volto aqui, de conteúdo ou de postura da parte do requerente, a evidenciar a possibilidade de abreviação ou revogação daquelas medidas. Por se perceber, em situação de vulnerabilidade a novas situações de violência em caso de revogação de medidas protetivas, a requerente manifestou vontade expressa pela manutenção delas. Gente, se a própria requerente, né, que é a mulher que sofreu violência, pediu medida protetiva, pediu para que as medidas não fossem revogadas, revogar seria um grande absurdo, né? A não ser que realmente a situação ficasse evidente de que não tinha mais sentido. Mas como eu falei lá no nosso comecinho de aula, quando eu comecei a falar sobre a Maria da Penha, normalmente as medidas protetivas, mesmo quando a mulher pede que sejam revogadas, elas não devem ser revogadas de forma precipitada. Normalmente não serão revogadas, a não ser que realmente as coisas tenham se modificado. Né? Então, por isso que essa juíza ela acaba tendo bastante cuidado nesse sentido, para poder fundamentar por que ela não vai revogar. Aqui, então, eu vou colocar a parte que mostra o protocolo. Agora chegou aqui. Deixa eu só complementar com o que ela fala. Antes disso, eu vou colocar aqui frase da requerente. Ela manifestou vontade para que as medidas protetivas continuassem, né? Então, querem ver? Vou colocar aqui o que ela diz, está entre aspas isso. O requerido passou a persegui-la em espaços públicos, incluindo seu local de trabalho, apresentando condutas inadequadas direcionadas a pessoas com as quais a requerente precisava interagir, questionando a natureza da relação, que se encontrava bastante abalada, nervosa e com alterações do padrão de sono, necessitando fazer uso de medicações para dormir. Por fim, informou se sentir mais segura e confortável, vou finalizar aqui lendo para vocês, tendo as medidas protetivas deferidas a seu favor. Ou seja, ela pede para manter, pede para indeferir aquilo que o requerido está pedindo. E aqui sim, agora eu vou colocar para vocês um parágrafo e depois o outro que traz um trecho do protocolo. E aí a juíza já está decidindo. A despeito dos fundamentos expostos pelo requerido, que a situação mudou, que não é mais assim, né, tudo aquilo que a gente viu, inexistência de provas e ausência de quadro de violência, tendo em vista não residir mais nesta capital, então ele mudou de cidade, por isso que ele quer que as medidas sejam revogadas. O relato da vítima denota a existência de um contexto de perseguição e violência psicológica praticados, em especial por meio de redes sociais, o que deslegitima, que eu continuo com vocês, mas eu vou colocar aqui, deslegitima os argumentos do requerido. E agora sim vem os argumentos utilizados pela magistrada, que cita o protocolo. Não, peraí, gente, eu coloquei errado. Só um minutinho. Agora sim. Agora foi. Ressalte-se que, com o advento da Lei nº 14.550, de 19 de abril de 2023, alicerçado no protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e com os objetivos trazidos na Lei Maria da Penha, firmou-se o posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, a qual estabeleceu que, artigo 1º, aí tem o artigo 1º, tá? Da própria lei, nessa lei que traz essas mudanças na Lei Maria da Penha, e aí a juíza acaba trazendo, ó, isto posto, indefiro o pleito de revogação de medidas, extingo o feito com resolução de mérito, mantendo a decisão liminar da concessão das medidas protetivas, intime-se o requerido e tudo mais. Então, ela sentencia com base em quê? Com base naquilo que a vítima ainda tem direito de ter e utilizando o protocolo como norte, né, como o mote para que ela possa decidir nesse sentido. Tá? Então, é interessante, gente, trazer esses aspectos processuais para vocês verificarem como, na prática, o protocolo vem sendo usado. É claro que a gente ainda tem uma jurisprudência que vem citando o protocolo cada vez mais, e vemos isso muito no aspecto penal, como eu falei no começo da aula, porque
O direito penal, por mais que o protocolo não tenha trazido muitas páginas em relação a ele, o que o protocolo trouxe foi muito profundo, justamente porque ele faz referências a outras leis protetivas que já existiam, como, claro, a Lei Maria da Penha, mas não só, como também outras, como, por exemplo, alterações legislativas que aconteceram nos crimes sexuais, como a gente viu no comecinho da aula, que aconteceram também em crimes contra a pessoa, crimes novos, que em alguns deles também, que sou um pouco crítica, mas outros que foram importantes. Vou dar um exemplo de um outro crime fundamental, que é esse aqui que eu vou escrever o nome dele no chat. Ele só veio em 2018. Esse foi importante que tenha vindo. Importunação sexual. Esse é um crime novo, né, que de 2018, portanto é bem novo, né? Ele veio muito para proteger as mulheres, porque são as mais importunadas, né? Claramente. É um crime que protege a dignidade sexual, mas ele é um crime que está no meio entre o estupro, que é um crime extremamente grave, hediondo, né, que gera um monte de efeitos na vítima principalmente, né, mas é um crime muito grave, e do outro lado a gente tinha uma contravenção penal que se chamava importunação sexual. Então como que funcionava? Uma pessoa, como aconteceu alguns anos atrás, numa sequência de fatos entre autores e vítimas diferentes, mas aconteceu isso. Um rapaz estava num coletivo, num ônibus, aí ele resolveu se masturbar e ejacular numa mulher. Claro que isso é constrangedor, mas isso não é estupro. Porque no estupro, eu preciso ter o quê? O constranger alguém a fazer alguma coisa, sob violência ou grave ameaça. Então, aquilo, claro que é um constrangimento, ninguém nega isso, mas não entra no tipo do estupro, porque ela não foi forçada. E aí, o que acontecia antes desse crime existir? A pessoa respondia por uma contravenção penal, que é um ato ilícito penal, que nós, inclusive, chamamos como um ato ilícito menor, muito menos grave. Só para vocês compararem, o jogo do bicho é uma contravenção penal, até hoje. Então, lá em 2018, o que o legislador fez? Ele tirou a importunação sexual de contravenção penal, não é mais, e transformou em crime. Teve lá o que eu chamo de upgrade de gravidade. Deixou mais grave. Então, hoje, nós temos um crime intermediário, que eu sempre falo. Eu não posso considerar tudo estupro, porque nem tudo é estupro. Mas antes, a responsabilização por quem, por exemplo, apalpava uma mulher, como aconteceu no caso da Isa Pena, vereadora, né? Vocês devem lembrar. Eu nunca lembro se ela é vereadora ou deputada estadual, eu sempre confundo. Mas ela é de São Paulo, né? E ela é uma deputada ou vereadora, né, que trabalha aqui no Legislativo. E ela estava lá, né, conversando ali com alguém na bancada, ali na Assembleia, salvo engano, e veio um outro colega dela e apalpou ela no seio. Isso foi filmado. Né? Então, eu fico me perguntando, mas ele sabe que tem câmera. É praticamente a certeza da impunidade, né? Porque se tem câmera, vão ver aquela câmera. Ela ficou absolutamente indignada e com toda a razão, e ele foi está sendo processado, né? E provavelmente será condenado por importunação sexual. Porque é justamente o que acontece. A pessoa que pratica um ato sexual, libidinoso, mas que é para satisfazer a própria lascívia, que é a própria sexualidade. E exatamente esse crime, ele veio para cobrir um buraco. A gente tinha mesmo. Então, eu disse a vocês que eu não sou sempre favorável à previsão de novos delitos. Nesse, eu acho que o legislador fez muito bem em trazer, em relação a esse, porque ele ocorre muito. E a gente tem também muitas situações confusas. Né? Quando ouvimos, por exemplo, aquela vítima foi assediada. Nós que somos técnicos do direito e técnicas do direito, temos que tomar muito cuidado para saber o que é esse assédio. Porque o assédio, não existe assédio no Código Penal que não seja o assédio sexual, que é um outro crime, que existe desde 2005. Assédio sexual é um crime em que pessoas que têm hierarquias profissionais geralmente diferentes, o que tem a hierarquia posterior, que seja superior, o chefe, né? Ou pode ser também uma mulher, assedia sexualmente seu subordinado. Subordinado, que deixo bem claro, hein, gente, é questão trabalhista, normalmente, tá? Tem nada a ver com o ser humano, né? O ser humano tem seu valor. A questão é, eu, como chefe, convido o meu subordinado para jantar e falo, olha, se você não for, eu acho que não vai ser bom para você. Assédio sexual. Vocês percebem? Não necessariamente eu preciso que ele vá ter eu preciso dar um beijo nele. O fato de eu ter chamado ele para um jantar e dar a entender que se ele não for, ele vai ser demitido, é assédio sexual.
Agora, e o assédio moral é punido literalmente pelo Código Penal? Não. Pelo trabalhista, sim. Mas pelo Código Penal, não. Então, eu não posso também utilizar palavras que não sejam precisas, né? O assédio sexual tem o seu tipo penal próprio. A importunação sexual, idem. E nós temos outras mudanças, né? Só para a gente fechar esse raciocínio da utilização do protocolo, em crimes em geral, né? Temos outras mudanças que vêm na interpretação, gente, de crimes que já existem. Nem sempre preciso de algo novo. Eu dou o exemplo dos crimes digitais. Existe a possibilidade de um estupro online? O que vocês acham? O estupro mesmo, do 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar um ato sexual, que a pessoa não quer praticar. Será que dá para fazer por modo online? Dá para eu não tocar na vítima? É uma boa pergunta, né? Vocês acham possível? Oi, Gabriela, desculpa, não tinha visto. Prof, tenho um pouco de dificuldade em encontrar jurisprudência que cita o protocolo nesses tipos de casos criminais, porque muitos tramitam em segredo de justiça e alguns TJs não disponibilizam nem ementa. Gabriela, você tem razão, mas olha, eu vou disponibilizar para vocês um link em que tem decisões que levam em consideração o protocolo, e aí vocês podem pesquisar aqueles que têm a liberação no acesso. Tá? Eu disponibilizo. Né? É importante. Aí depois eu vejo como que vocês vão receber isso, porque agora se eu for começar a procurar aqui, eu acho que talvez eu demore um pouco para achar, mas eu disponibilizo para vocês. E ali, como está exatamente dentro, né, é um link do próprio protocolo, vocês têm ali acessar, ou às vezes não dá para acessar, porque é segredo de justiça. Todos os que eu trouxe para vocês, exatamente, é isso mesmo. A Roberta está aí. Ô, Rô, não vi que você estava aqui. Você tem o link aí, Roberta? É o Banco de Sentenças do CNJ, né? Se você tiver com ele fácil, puder colocar no chat. Um beijo. A Roberta, gente, vocês tiveram aula com ela na segunda-feira. Tá bom, Rô, obrigada. Então, o que eu estava dizendo, gente, para a gente concluir, o que nós temos também que entender é que, eu estava falando dos crimes digitais, né? É necessário criar tantos tipos penais novos, porque as coisas mudam, então eu tenho que ter um novo estupro? A resposta é não. Hoje, existem, inclusive, condenações por estupro no modo online. De que forma isso pode acontecer? Grave ameaça, gente. Claro que é possível. Então, a vítima está lá, conversando no modo distante, né? Online, do jeito que for, com alguém que está ameaçando ela. Ou alguém da família dela, por que não? Pode ser também. Então, a vítima é forçada a praticar algo que satisfaça a lascívia de quem está vendo. Por que ela pratica? Porque ela tem medo de morrer. Porque ela tem medo que a família morra. Porque ela tem medo, ela está grave e ameaçada. Isso é possível, mas é claro que é necessário contextualizar se realmente houve a grave ameaça, se realmente houve a violência, né? Porque isso é imprescindível no caso do crime de estupro. Senão, não vai ser estupro, pode ser um outro crime. Tá bom? Eu acho que eu trouxe o que eu queria para vocês, apesar de eu não ter conseguido passar os slides, acho que deu para saber, né, aquilo que eu queria passar. E quero saber se vocês têm alguma consideração, alguma dúvida nesses minutinhos aí que a gente tem. O que vocês acharam, as impressões, se vocês quiserem falar. Poderia falar aqui sobre isso durante horas, gente, assim, sem sombra de dúvidas, durante horas. Tem muito o que falar. Tranquilo? Obrigada, Vitória. Que bom. Fico feliz que vocês tenham gostado. Que bom. Obrigada, Karina. Então, eu não sei se a Roberta vai conseguir colocar aqui. Ah, pessoal, não esqueçam da lista, hein? Tem que assinar essa lista, né? Senão vocês não têm a presença. Que bom, Natália, Gabriela, obrigada. Heitor também. Agradeço muito cada um de vocês. Tá bom? Não sei se o pessoal do suporte está aí. Eu só encerro mesmo. Acho que sim, né? E aí depois a gente manda o link para vocês, tá, gente? Acho que a Roberta não conseguiu pegar aqui a tempo. Pegou. Olha ela aí. Eficiência é o nome dela. Bem interessante. Vão lá que vocês vão ver. Obrigada, viu, Rô? Uma boa noite para vocês, gente. Espero encontrá-las em outras oportunidades. E amanhã vocês vão ter também uma excelente aula com a professora Karina. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.